Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Céu Estrelado. Hoje, como vocês bem podem ver, não é um vlog. Oi, Lilicile, tudo bem com você? É pequenininha. Não dá pra vocês verem ela, né? Deixa eu ver se... Ah, isso, pisa na Crocs. Aqui, como ela está enorme. A minha pequenininha está enorme, né? Bafo de cão. Sai daqui. Enfim, hoje não é um vlog, como vocês bem podem ver, mas eu vou estar atendendo a alguns pedidos nesse vídeo aqui. Primeiro pedido é que tem algumas pessoas que sempre falam: tenho saudade dos vídeos de estudo, tenho saudade dos vídeos assim, assado, tudo mais. Então, como eu disse que não ia abandonar os formatos de vídeo de estudo, cá estamos nós com um vídeo de estudo. O segundo é uma pessoa veio comentando nos meus vídeos, meio que desabafando. Não tô querendo julgar de maneira nenhuma pessoa, tá? Eu entendi perfeitamente a situação dela e a gente vai conversar sobre isso durante todo o vídeo, então fica até o final, porque é capaz de você não entender bem uma coisa que eu vou falar se você não assistir até o final. Mas assim, essa pessoa, ela basicamente desabafou dizendo que não estava conseguindo se sentir feliz em Jesus, que ela já tinha aberto mão de muita coisa, que ela não conseguia ser feliz como eu aparentava ser feliz, fazendo as coisas que eu falei aqui no canal e outras coisas que ela pode ter ido pesquisar, enfim, que Jesus não se agrada, o que Deus não se agrada, o que a Bíblia vai contra, coisas do tipo. E assim, quando eu digo que eu de verdade compreendo essa pessoa, é porque eu de verdade compreendo essa pessoa. Eu já tive nesse lugar que ela está agora. E eu quero de verdade que essa pessoa encontre a alegria em Jesus. Mas ao mesmo tempo eu tô aqui com uma carteira, eu tô trazendo uma mensagem, tô levando aquilo que eu acredito. Eu não posso simplesmente falar só as partes bonitinhas e fofinhas que a Bíblia traz. Eu tenho que falar as partes duras também, porque senão eu vou estar sendo negligente, tanto com essa pessoa, tanto com a missão que Deus me deu, se eu posso dizer assim. Mudando de assunto, vocês repararem bem, eu estou com um penteado meio dos anos 80 aqui hoje, com um rabo de cavalo bem volumoso. Enfim, vamos voltar aqui. Antes de mais nada, deixa aqui a sua inscrição e já deixa a sua curtida para não esquecer, beleza? Eu vou tentar ser breve, mas eu duvido muito, porque vocês bem perceberam que eu não consigo fazer vídeo curto mais. Cansei, assim, tipo, não sai mais vídeo curto. Eu vou falando, vou gravando, e tanto vlog, tanto vídeo assim, sentada, tem ficado gigante. Me diz aí se vocês gostam de vídeo mais comprido assim, porque eu gosto de assistir e gosto de fazer. Só que vocês têm que gostar também, né? Então me diz aí se vocês gostam ou não. Eu tive que fazer uma colinha gigantesca aqui, colocar post-it pra aumentar o espaço da cola, porque senão eu não ia lembrar tudo que eu tinha que falar aqui. Então, como eu falei, essa pessoa fez um comentário falando que ela não se sentia feliz em seguir a Jesus e comentou alguns pontos da sua vida que ela abriu mão, que ela abdicou e que essa pessoa tá tendo que se esforçar para fazer ou não fazer e não tá conseguindo, ou então não tá se sentindo bem e tudo mais. Só que eu não vou falar todos agora, eu não vou ler o comentário nem nada, porque eu separei a maior parte dessas coisas como um tópico desse roteiro. Então eu vou, de pouquinho em pouquinho, ver tudo, que vocês vão conseguir ligar os pontinhos até o final, tá? E eu gostaria de começar com o fato de que ela falou assim: Carol, eu abri mão de muita coisa e eu não consigo me sentir feliz igual você aparenta ser em Jesus. Se vocês soubessem metade das coisas que eu já abri mão, tipo, acho que assim, tirando uma coisa aqui que essa pessoa falou, eu abri mão exatamente das mesmas coisas e acho que até um pouco mais. E não foi nem um pouco fácil. Sério. Olha, meu sonho, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes em vídeo que eu falava de filme e tudo mais. Meu sonho era ser escritora e de escritora ser atriz atuando em algum filme das histórias que eu escrevia. E eu tava numa época quando eu conheci essa mensagem, e essa mensagem vocês podem ver nessa playlist aqui que eu vou deixar, a reforma de caráter aqui do canal, que são vídeos bem antigos. Eu vou também deixar alguns vídeos linkados aqui embaixo, que são pessoas que eu uso muito de referência, porque foram as pregações, foram os estudos que me fizeram começar a compreender todos esses assuntos. Mas assim, era um sonho assim, que eu dava tudo de mim. Quando eu podia estar fazendo curso de teatro, eu estava fazendo. Quando eu não estava podendo, eu estava treinando em casa. Quando eu não estava ensaiando alguma coisa ou pensando em alguma coisa, eu estava escrevendo alguma coisa, estava escrevendo alguma história. Eu estava num ponto em que eu estava escrevendo uma história que estava começando a ir muito bem na Wattpad. Eu acho que eu tinha até inscrito ela em algum concurso que ia ter lá, tal. Eu parei de escrever, tipo, foi bem no meio tempo onde eu parei de fazer essas coisas que eu estava fazendo isso. Então eu não sei nem qual foi o resultado. Se eu ia ganhar ou não, eu sei que eu apaguei a história de lá depois. E eram histórias com cunho cristão. Eu tinha a intenção de botar a palavra de Deus ali. Mas, como eu já falei nesse vídeo aqui, não fez mais sentido pra mim continuar. E esse é um ponto também. Aqui no canal, eu conto a minha história para com Deus.
Eu não sou a dona da verdade, a dona da razão. Quem é o dono da verdade? O dono da razão é Deus. E com isso eu digo que eu não sou perfeita ainda. É claro que a gente busca a perfeição como cristãos, porque nós queremos ser iguais a Cristo. Mas isso é com a ajuda dele, e isso é ele nos dando a mão, né? O poder que vem dele através de nós. E mais do que isso é uma caminhada de uma vida inteira. Eu não posso me desleixar no pecado por causa disso, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar tranquila de que se eu estiver errando alguma coisa hoje ainda por não ter essa luz, amanhã pode ser que o Senhor me dê essa luz, ou então depois de amanhã, e a minha obrigação vai ser seguir ela. Porque eu aprendi nessa jornada com Cristo que eu tenho tido ultimamente, que eu sempre amei a Jesus, já falei isso várias vezes. Eu amo a Jesus desde que eu era criancinha, só que assim como Judas, eu estava amando outras coisas a mais ou além dele. Então, eu estava praticamente tendo outros deuses junto com ele. E isso é uma coisa complicada, porque quando uma coisa é um deus pra você, é muito difícil de abrir mão. Então, sim, eu abri mão das minhas histórias, tanto que eu lia, tanto quanto que eu escrevia. Eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa, só que eu me perdi no meio da meada, tá? Então, assim, se eu lembrar, eu continuo a frase que eu parei há um tempo atrás. Mas eu abri mão de muitas músicas que eu amava, eu abri mão de assistir filme, eu abri mão de assistir série, eu abri mão de assistir desenho, eu abri mão de muita coisa também. Mas só que eu só abri mão por um detalhe. Eu abri mão porque eu entendi o porquê de Deus pedir para eu abrir mão daquilo. Enquanto eu não entendi, eu não abri mão, porque eu não conseguia entender. Eu falava, Senhor, como que eu vou te adorar sem ser com um rock animado? Como que eu vou te adorar de um jeito morno, de um jeito fraco, com aquelas músicas sem graça, que são as músicas que eu mais amo hoje? Enfim, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas assim, eu só mudei porque eu entendi. Teve muita força de vontade, sim, eu decidi mesmo. Foi uma decisão que, assim, era fora de mim, porque eu sou muito indecisa por natureza, sabe? Mas no momento que eu entendi, eu falei, não, ok, parei com isso aqui, eu parei e realmente não dei pra trás. Porque eu entendi a motivação por detrás daquilo ali. E eu vou explicar a motivação de algumas coisas de maneira resumida daqui a pouco, quando eu for ler as coisinhas que eu separei do comentário dessa pessoa. Mas é o que eu sempre penso e sempre digo. A nossa caminhada com Deus é individual. Então, você tem que buscar por conta própria. Não me usa de guia. Eu não vejo problema nenhum em eu responder perguntas, tá? Carol, é pecado tal coisa? Eu vou dizer de acordo com os meus estudos e com a minha vivência com Deus e com a minha caminhada cristã. Mas só que não se fiem só nisso. Não se fiem em ficar... Carol, é pecado isso ou não é pecado aquilo? Carol, pode fazer isso ou não pode fazer aquilo? Busca por conta própria. Porque enquanto eu ficava olhando o videozinho aqui ou o videozinho ali, eu não tomei minha decisão. Eu não entendi. Tipo, eu assisti o vídeo, ok, beleza, a pessoa falou, mas eu não tomei a minha decisão firme ali. Só quando eu realmente estudei com Deus, quando eu fiz a minha caminhada sozinha com Deus, foi que eu falei, não, ok, daqui pra frente... as coisas mudam. E foi uma coisa que eu não me arrependo de maneira nenhuma, mas também não foi fácil. Era isso que eu queria falar. Não foi fácil, tá? Por exemplo, eu sempre falo muito de filme aqui no canal, de filme, livro, coisa assim, que também eram coisas que eu era apaixonada em fazer. Mas uma coisa que eu era apaixonada em ter, em ouvir, era música. Gente, como eu amava música. E não era só música dita gospel, dita cristã. Eu comecei a ouvir música do mundo, sim. Não eram as músicas do mundo mais pesadas que tinham, mas eram músicas do mundo. Eram músicas seculares. Eram músicas que hoje eu olho e falo, misericórdia, o que tava falando naquela letra? E olha que eu sempre buscava a tradução para tentar selecionar a letra. Mas eu vejo coisas hoje que eu fico, gente, que música absurda que era aquilo. E um abismo chama outro abismo. Então, enquanto eu comecei a ouvir um rockzinho gospel, daqui a pouco eu tava ouvindo já uma banda que já era do mundo, mas é um rock mais tranquilo. Quando eu vi, já tava começando a escutar metal. Não dá pra imaginar, eu sei. A menininha de lacinho aqui com fundo de nuvem rosa, escutando metal. Eu sei que é meio complicado de imaginar isso, mas eu tava começando a escutar assim. Porque um abismo chama outro abismo. E é igual droga mesmo, porque isso vicia o cérebro. E a dose vai ficando pouca, vai ficando pouca, vai ficando pouca. E você quer aumentar a dose, vai aumentar e vai aumentar. E quando a gente estuda esse livro aqui, Música e sua influência na vida do cristão, por favor, se você tem problema com música, veja esse livro. E também assista às palestras do Christian Bardal. Sempre indico ele, porque foram, assim, vídeos divisores de água pra mim, um livro divisor de água. Tem outros livros também, se eu lembrar eu coloco aí, senão vocês vão estudando por conta própria aí. Mas você vê que realmente as batidas e tudo mais, esses ritmos que às vezes a gente fala assim, não, a igreja tem implicância com os ritmos. A igreja não tem implicância com os ritmos. Na verdade, agora a maioria das igrejas estão um pouco se lixando pra ritmo. Estão colocando... um lagarto. Desculpa. Estão colocando ritmo em tudo quanto é coisa, até onde não deveria ter, sabe? Então, quando a gente começa a estudar síncope, as coisas, o que faz com o nosso coração, fisicamente falando, o que faz com a nossa mente,
emocional e espiritualmente falando, quando a gente vê que anjos maus, você pode ler isso nesse livro que eu te falei, que anjos maus vêm com certas batidas e os anjos bons, os anjos de Deus saem, você fica, meu Deus, por favor, não quero isso, eu não quero ter a companhia dos anjos maus aqui no meu fone de ouvido, eu não quero que uma porcariazinha de uma letra me tire do céu, sabe? Então, assim, é complicado, foi duro. Eu lutei por um ano, mais de um ano, pra largar a música. Foi assim, luta mesmo, foi tipo a luta de Jacó, segurando no calcanhar de Deus, falando, Senhor, o que eu faço? Não dá, eu não aceito isso. E isso aqui, no meu caso, Deus venceu. Não foi eu que venci, igual Jacó venceu, foi Deus que venceu mesmo. E quando ele venceu, ele me deu a vitória sobre essa minha dificuldade, porque era uma coisa que eu amei a vida inteira. E eu chorava, eu falava, Senhor, como que eu vou orar? Não, eu não consigo. Só que, num determinado momento, quando eu entendi, quando caiu a ficha, eu falei assim, tipo, entendi, tá bom, é por isso que não é pra fazer. O Espírito Santo começou a me incomodar muito. E a minha própria consciência também. Eu sentia como se fosse, tipo assim, Deus cutucando assim meu ombro cada vez que eu colocava música de teimosia, porque já não era mais porque eu não entendia. Porque eu sei que enquanto eu não entendia, enquanto eu não tinha essa luz, eu não era culpada de nada. Sabe, eu tava ouvindo uma música errada, mas na minha sinceridade, eu achava que aquilo ali estava agradando a Deus, eu não estava sendo culpada. No momento em que eu entendi e continuei ouvindo de teimosia, eu só sentia assim, ó, Carol, você sabe disso. Você sabe quem você tá chamando pra cá. Carol, aí ficava só aquele cutucado, ó. Você sabe, para com isso. Você tá sabendo, você tá fazendo errado agora de teimosia. E eu simplesmente não conseguia ouvir mais. Tipo, por mais que eu amasse, eu não conseguia mais. Tipo, a minha consciência, ela falou assim, tipo, tá bom, entendi, não dá. Não vai me permitir continuar com isso. E foi muito lindo ver essa transformação que Deus fez no meu coração, que hoje eu começo a ouvir alguma música assim, eu falo assim, tipo, abaixa essa música, vamos sair daqui do ambiente, vamos sair, porque não dá mais. Tipo, foi uma coisa que eu amava, então, tipo, traz um sentimento estranho de, tipo, é como se fosse, sei lá, não sei, como se você tivesse um grande amigo de infância, uma grande amiga de infância, e essa amiga tivesse te traído, sabe? Sei lá, ela traiu você, contou um segredo, fez uma maldade com você, e quando você olha essa pessoa na rua, você fala assim, poxa, eu tive uma história boa com ela, assim, tipo, eu tenho memórias felizes da nossa infância, mas depois vem aquele amargo da traição, sabe? Você olha com aquele sentimento estranho, é esse sentimento que me vem quando eu ouço essas músicas, quando eu ouço assim, não que eu coloco pra ouvir, tá? Quando aparece em algum vídeo que eu tô assistindo, ou alguns shorts que eu tô passando, ou se tem alguma loja que eu tô andando, aparece essa música assim, me dá esse sentimento assim, tipo, já tive uma sensação boa por isso, mas depois aquilo me traiu. Porque realmente, é isso que Satanás faz, ele te dá uma coisa boa e depois te trai. Então, assim, ele te dá aquela música ali, faz você gostar, mas depois aquilo ali vai te puxando só pro pior e pro pior e pro pior. Ah, não, eu só escuto gospel. É ruim do mesmo jeito, tá? Vai assistir o Christian Bardal que você vai entender que não é porque a letra tá falando de Jesus, Jesus, que é cristã. Não é porque clamam Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Mas continuando, foi lindo ver essa vitória que Deus colocou em mim. Porque a vitória foi dele. Ele ganhou a luta comigo, mas ele me deu essa vitória. Eu fico olhando e falo, gente, eu não consigo mais me imaginar daquele jeito, sabe? Tipo, o Senhor me transformou de verdade. Eu precisei agir, eu precisei decidir, porque não é varinha mágica. Eu assisti uma palestra muito legal ontem de manhã, Varinha Mágica ou Escolha, eu vou colocar também aqui na descrição pra vocês, que é literalmente isso. Deus não vai te transformar se você não fizer a tua parte, se você não der o primeiro passo. Mas depois que você der o primeiro passo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meus queridos, é lindo ver essa transformação. Dói demais no começo. Eu tô me delongando nisso porque essa pessoa enfatizou muito que não tá fácil pra ela. E não foi fácil pra mim. Cara, o ano de 2018 foi um ano de transformações, assim, na minha vida. Principalmente com essas reformas, que eu olho pra trás e, assim, tipo, tem a Carol antes de 2018 e a Carol depois de 2018. Claro que a gente vai sempre melhorando em Cristo, né? Porque a gente não pode parar de caminhar com ele, mas é gritante. Foi um momento assim que eu falei, ok, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero seguir a Deus, eu quero chegar no céu e eu vou, não importa o que isso me custe. E é uma escolha que a gente faz. Eu poderia muito bem falar nada, quero viver aqui o mundo, mas aí depois eu perderia o céu. Porque não é que Deus é mau, é porque simplesmente se você não se alegra com as coisas que tem no céu, você não vai ser feliz lá. Então ele não vai te obrigar a ficar lá. Satanás não estava feliz no céu mais, ele estava triste com Deus. Ele estava revoltado, não é nem triste, ele estava revoltado contra Deus. Não estava um ambiente bom para ele. Então ele foi expulso de lá. E é isso que acontece com a gente também. É isso que vai acontecer com a gente também. Se a gente não sente prazer nas coisas do céu, Deus não vai nos transformar num segundo quando ele voltar para começarmos a gostar das músicas celestiais, das coisas celestiais. Ele simplesmente vai falar, ó, você não quer? Então não tem outro lugar para ir. E a gente vai acabar queimando junto com Satanás, que não era
num inferno que não é um inferno eterno, a gente não vai ficar queimando eternamente, né? Queimou ali, acabou, a gente não tá repreendido, mas assim, tipo, as pessoas que escolherem seguir aos planos de Satanás vão acabar queimando com ele também. E esse fogo foi preparado só para Satanás, porque ele foi o primeiro rebelde, não era para os seres humanos irem junto. Mas se a gente não quer estar no céu, não vai ter outro lugar no universo pra gente estar, não vai existir um reinozinho de Satanás mais no universo. O único lugar que é reino dele, entre aspas, no momento, no universo inteiro é aqui. E quando o Senhor vier para nos salvar aqui, ele vai limpar de Satanás, ele vai excluir Satanás para sempre. Então não dá para deixar quem quer seguir a Satanás em outro canto, porque não vai ter outro canto que vai agradar essas pessoas. Então vão ser autodestruídos junto com Satanás naquele terrível e grande dia. E é por isso que eu tô aqui, porque eu não quero passar por isso e nem quero que vocês passem por isso de jeito nenhum. Então eu tô aqui para alertar. Já tô falando demais nesse primeiro ponto, a gente já tem todos os outros aqui. Continua no vídeo. E só relembrando o ponto que eu falei, a gente precisa compreender o porquê de largar alguma coisa, porque senão sim vai ser uma tortura diária. Ai, o Senhor não me ama porque ele não deixa eu comer um chocolate. Sim, gente, nem chocolate eu como mais. Deus me tirou até o chocolate, que era uma das coisas que eu mais amava, mas me deu alfarroba, que é uma coisa muito melhor que chocolate. Então você vê que Deus não deixa a gente sem nada, sabe? Ele tira uma coisa, mas ele bota outra, porque Deus é mais Deus de sims do que Deus de nãos. Você pode começar a observar, Deus dá muito mais sims do que nãos. Mas se a gente não entende isso, vira uma tortura. Ah, Deus não quer que eu tome um chocolate. Deus não quer que eu ouça aquela música. Deus não deixa, Deus é chato, Deus é mau. Não, é porque ele sabe o porquê de não fazer isso. Ele sabe que essas coisas não foram criadas por ele, mas sim por Satanás para te arrastar para o inferno. Então, eu vou chegar nos pontos já do porquê dessas coisas, mas saiba que Deus não dá nenhum não que não seja para tua salvação, que não seja para te tirar das garras do mal. Porque já viu aquelas armadilhas assim de bicho que coloca tipo sei lá, pro ratinho, coloca um queijinho aqui pro ratinho, quando o ratinho passa, dá uma chicoteada e corta a cabeça dele? Então, é assim que Satanás faz pra gente. Ele bota uma coisinha que parece boa aqui na armadilhazinha, quando a gente tá lá, ele só faz assim e esmaga a gente. Ele acaba com a gente, acaba com a nossa vida. Então, Deus não quer isso pra gente. Ele quer literalmente nos dar a vida e a vida eterna, não só a vida aqui na Terra. A vida realmente eterna. Ele quer nos dar uma boa vida aqui na Terra, uma vida saudável e tudo mais, mas quer que tenhamos a vida eterna inteira com ele também, porque ele anseia o dia de estar conosco também, tanto quanto a gente deveria ansiar para estar com ele. Então, compreender as motivações por detrás de cada não de Deus vai te mostrar todos os sims que ele está te dando em troca desse não. Já viu essas figurinhas assim? Eu acho muito lindinhas essas figurinhas. Eu vou chegar pro lado para poder colocar as imagens todas aqui, tá? Mas essas figurinhas são muito lindas, cara. Tipo, assim, é simples, é singelo, mas é exatamente isso. Tipo, às vezes Deus pede o ursinho de pelúcia ou o brinquedinho da criança e a criança fica, mas eu gosto tanto. É meu ursinho, mas às vezes já tá surrado, é pequenininho, não presta mais e em troca ele quer dar uma coisa muito maior, sabe? A gente precisa estar com os olhos espirituais abertos para entender isso também. E olhos espirituais que eu digo não é você ficar vendo coisa não, tá? Olho espiritual é tipo você olhar a palavra de Deus e compreender as coisas que ele tá falando. Isso que são olhos espirituais. Ó, vamos começar aqui pela listinha que a pessoa falou que abriu mão, ou então que não tava conseguindo fazer, e por aí vai. Primeira coisa, a pessoa falou que o sonho dela era escrever histórias, ficção e tudo mais. Olha só, igual era o meu sonho. E ela abriu mão disso. E tá muito triste com isso. Não tá nada bem. Tipo, não vê mais o que fazer da vida porque perdeu esse sonho. Tipo, era o sonho da vida dela. E era o meu também. Eu te entendo em gênero, número e grau. Exatamente esse era o meu sonho também. E com isso também vem a questão de não ler mais livros de ficção, mais livros de coisas inventadas. Já expliquei tudo porque nesse vídeo aqui, então assiste lá. Mas basicamente essas histórias embotam a sua mente, te deixam sem vontade de ler a Bíblia, tipo, apagam o brilho da Bíblia pra você começa a não gostar da Bíblia porque você tá com a mente enfeitiçada por essas coisas. E são realmente coisas que te iludem. Primeiro que iludem a tua mente, porque a sua mente ela não tem esse negócio de tipo... Você tem, mas a sua mente não. Principalmente no subconsciente, a mente não consegue diferenciar a realidade da fantasia. Então tudo que é inventado, a mente vai levar como se fosse de verdade. Ela vai colocar no teu caráter como se fosse de verdade. Então... Você vai se envolver naquela história de verdade, você se sente mal de verdade quando alguém tá mal, você se sente bem de verdade quando alguém tá bem, e você vai recebendo no seu subconsciente os enganos que tem ali dentro, e fica tudo guardado, você não esquece. E é uma armadilha. Cada vez que você
cai naquilo ali, você se aprofunda mais e mais nessa armadilha. E aí, com isso, vou dar só um motivo. Eu já falei mais de meia hora sobre isso especificamente nesse vídeo aqui, então eu não vou explicar tanto o porquê de não fazer isso. Mas olha só, essa pessoa também me falou que ela odeia ler a Bíblia, não tá conseguindo, tenta e não vai, não consegue, não anda, tipo, simplesmente não gosta. E eu te digo que é exatamente por isso, porque a sua mente ainda está enfeitiçada, assim como a minha também estava, por todas essas coisas de ficção. A gente amava ver as viagens de Gulliver, esses clássicos, assim, 20 mil léguas submarino, coisas de fantasia. Eu não cheguei tão fundo a ler e a ver, porque lá em casa sempre teve uma coisa muito clara, magia não é de Deus. Então, assim, quando eu era criancinha, eu não via nada de magia, princesa, coisa assim, tudo que tivesse magia, eu tinha bem claro quando eu era criancinha de que não era correto. Mas quando eu fui crescendo, um abismo chama outro abismo, eu fui saindo das viagens de Gulliver e fui indo pra Alice no País das Maravilhas, fui indo pra o live action da Cinderela e por aí vai. Então, assim, eu sei como é que esse caminho é difícil, sei mesmo, tá? Mas minha mente estava muito embotada, eu não conseguia ler a Bíblia não, eu não achava graça nas histórias da Bíblia, que eu gostava, tipo assim, beleza, Bíblia, Moisés, Jesus, tinha assim um coração quentinho, mas depois que eu larguei essas coisas, cara, passou um tempinho. Não foi fácil no começo, nunca é fácil no começo, mas a minha mente foi abrindo de um jeito que a Bíblia começou a saltar, sabe? Assim, tipo, é como se as histórias começassem a se desdobrar na sua frente, porque você desintoxicou mesmo, tipo, saiu aquela toxina que tava de ideias malignas na sua cabeça e você foi simplesmente, tipo, começando a ver realmente beleza na Bíblia. Ah, Carol, mas C.S. Lewis, Tolkien, essas pessoas eram cristãs, eram católicas, tipo, tem princípios cristãos dentro das histórias delas. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa é a maior armadilha de Satanás para quem é cristão. Satanás não vai pegar um cristão, talvez com Harry Potter, se bem que eu tenho visto cristão amando coisa de Harry Potter. Eu fico, gente, é um bruxo, é demônio, sai daí. Eu não gosto de ficar falando assim, é demônio, porque eu sei que fica muito, tipo, parecendo aqueles religiosos fanáticos que nem sabem como aquilo ali funciona e fica acusando de ser demônio. Mas quando você vai parar pra ler a história mesmo, ou pra ver a história, você não precisa nem parar, né? Tipo, você vê, são realmente influências malignas que estão ali. Não, de Deus não vem. Então, cristão, se não vem de Deus, vem de outra coisa, tá? Mas enfim, o que eu ia falar? Mas se é Lewis, cara, tem cristianismo ali, sim. Só que Satanás, ele usa justamente essa façanha. Ele não vai pegar o cristão que quer realmente ser cristão com um engano totalmente errado, sabe? O cristão nunca, pelo menos não deveria, nunca vai pegar um baseado pra fumar. É errado, é pecado, não vou fazer isso, não vou na balada. Mas, por outro lado, Satanás, ele tem uma armadilhazinha pra cada um. Então, se você é cristão, se ele pegar uma gotinha de verdade e colocar em 1 litro de mentira, ele já te apresenta como cristão. Então, C.S. Lewis, Tolkien, é tudo isso. Uma gotinha de verdade, com 1 litro de mentira. E aí ele fala, é cristão, toma. Aí você, igual The Chosen, tem esse outro documentário aqui que é maravilhoso, que fala sobre The Chosen. Ele te entrega uma gota de verdade. O nome de Jesus está ali no meio. Mas nem todo aquele que clama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque está indo contra tudo que a Bíblia fala. A Bíblia fala claramente, eita, enrolei a língua. A Bíblia fala claramente contra a magia. Magia não é de Deus. Magia branca. Não existe magia branca. Magia, vem tudo de Satanás. Tá? Em todos os momentos da Bíblia que tem alguma coisa de magia ali, é o inimigo de Deus se apresentando. Deus faz milagres. Ele realmente transforma as coisas. Satanás faz magia. Ele disfarça as coisas. Só que continuando assim, livros, então, eu sempre falo realmente contra tudo que é livro de ficção, porque eu já fiquei enredada nesse aspecto, cara, e foi duro pra abrir mão, cara. Eu fui abrindo mão de um, de outro, aí depois eu queria pegar de volta, queria ler a história, mas aconteceu a mesma coisa com a música e com os filmes. De repente não me descia mais, tipo, a consciência já tava pesando e falando assim, não rola, eu sei o que tá aqui por detrás, eu sei qual é a armadilha que tá aqui atrás. Não é legal ficar aqui. É um terreno perigoso. Assiste o vídeo que eu falei. Aí você vai entender melhor. Ah, sim, um detalhe. Essa pessoa falou também que não vai poder nem ler, por causa disso tudo, ela não vai nem poder ler os 3 livros que o tio dela deu com muito suor, assim, né? Tipo, suou a camisa pra comprar aqueles livros, só que esses livros são puro suco da ficção. Assim, é muito difícil quando a gente tá mudando as coisas e as pessoas vêm nos dar presentes com os nossos gostos antigos. Porque, assim, a gente às vezes consegue mudar um pouco mais rápido por dentro, mas as pessoas demoram um pouco a perceber isso. Hoje, ninguém me dá mais uma calça de presente, porque eu não uso mais. Todo mundo sabe que eu não uso mais. Mas, quando eu comecei a mudar
A roupa foi complicado, ainda recebi alguma coisa aqui, outra ali. Hoje eu não como mais chocolate, ninguém me dá mais chocolate, mas eu lembro que na época eu tava fazendo a reforma, foi a minha primeira reforma, gente, foi a alimentação. O que é um bom passo, porque isso ajuda a desintoxicar a mente, você conseguir ter mais força pra tomar suas próximas decisões. Eu lembro que meu tio, sempre que ele ia lá em casa, ele me dava uma caixinha de bombom. Gente, eu tava dormindo na sala, né, assim, tipo, eu já era mais velha, mas eu tava dormindo na sala e ele colocou a caixinha de bombom embaixo da minha coberta. Aí eu acordei com aquela caixinha de bombom, assim, chegou, tipo, tô chegando a me emocionar aqui agora. Foi um carinho, foi um gesto de carinho dele, que eu super aceito o gesto de carinho. Eu não comi os bombons. Depois eu falei com ele, tio, eu não tô mais comendo chocolate, se quiser me dar alfarroba, eu aceito, tá? Agradeço muito. Eu nunca nego pra pessoa assim, tipo, isso é pecado, não me dá isso, tá doido, não, isso vai me matar. Eu nunca vou negar isso, sabe? Eu nunca vou falar isso, sabe? Eu sempre cheguei com muito carinho depois, assim, depois nessa fase eu falei assim, ó, agora eu não tô usando mais calça, agora eu tô usando só saia. Ai, que loucura, eu sei, mas é por isso, por aquilo. Tá, mas só pra você ficar sabendo, te agradeço muito por todo o carinho de sempre, e é isso que você deve entender, assim. Esses dias eu ganhei também uma bala de leite. Também não como leite, gente, eu sou toda estranha, eu sou toda... Pra algumas pessoas eu sou toda radical, mas tenho certeza que eu não sou radical, eu tô tentando ser ali bem equilibrada, porque um radical, ele impõe isso na vida de todo mundo. Eu não tô impondo nada a você. Eu te incentivo a buscar por conta própria. Mas enfim, eu ganhei uma balinha de leite de uma menina. E uma menininha que eu tava acabando de conhecer, ela tava ficando muito amiga, assim, tipo, eu tava me se apegando muito a mim, uma menininha criança ainda, assim. E ela me deu essa balinha de leite. Obrigada, agradeço muito e tal. Fiz assim com a mão e guardei no bolso. Depois eu me desfiz dela. E aí, depois de alguns dias convivendo com essa criança, ela me perguntou, ué, mas você não come leite? Eu falei, não. Mas o que você fez com aquela balinha que eu te dei? Por que você aceitou? Eu falei, eu aceitei porque foi um gesto de carinho seu e eu amei esse seu gesto de carinho. Ela ficou feliz com isso. E eu guardei, né? Levei pra guardar. Eu deixei guardar, porque realmente foi guardado uns dias. Eu acho que ainda não tinha jogado fora na hora que eu falei com ela. E meu marido faz isso também quando alguém entrega alguma coisa assim pra ele, porque não adianta você ser... formal demais, ser fariseu demais e ficar nessa arrogância, assim, não, eu sou melhor que todo mundo. Porque, gente, eu não sou melhor que ninguém. Eu fazia tudo isso até pouco tempo atrás. Quem sou eu pra falar de quem ouve rock, cara? Eu escutava meus metalzinhos também. Então, não cheguei aos piores dos rocks, porque o senhor me tirou disso antes, mas eu cheguei a uns rockzinhos que são bem ruinzinhos já. Mas é assim, tipo, você tem que sempre demonstrar carinho pelas pessoas que te dão essas coisas. Depois você fala, olha... Não vejo mais, mas te agradeço muito pelo carinho, pela lembrança que você teve, porque o que vale num presente é mais a atitude da pessoa te presentear, é mais a atitude de você presentear alguém do que o presente em si. Tanto que quando a gente vê alguém que não tem dinheiro pra comprar alguma coisa, mas faz uma cartinha que seja, e aquilo ali vale tanto, cara, vale tanto. Ah, mas ele gastou dinheiro. Se você vir por bem, devolver o valor, devolver o livro no lugar, entregar o dinheiro de volta pra pessoa, então comprar outra coisa com esse valor, tudo bem também, mas se for parecer rude, talvez é melhor nem falar por agora, sabe? Só aceitar o carinho e depois rever isso. Talvez você dê algum outro presente para essa pessoa no futuro para dar uma compensada, mas eu acho que nem precisa, porque o que realmente valeu ali foi a intenção e o carinho dessa pessoa com você, e você aceitar de bom grado esse carinho e essa intenção já vai deixar a pessoa muito feliz. E para terminar esse primeiro ponto aqui que eu separei do comentário dessa pessoa, ai, desculpa, tô falando demais hoje, tô empolgada. Falou assim, eu não tô lendo nem mais livro de ciência, nem mais livro disso, nem mais livro daquilo. Aí eu entro num outro ponto que eu já discordo, tá? Eu leio livro de ciências, tá? Eu comentei isso no comentário de volta lá, e ela falou assim, não, mas livro de ciência é tudo evolucionista, porque a ciência em si, ela é ateia. Mentira! A verdadeira ciência é 100% cristã e corrobora 100% com a palavra de Deus. Já assistiram Marcos Eberlin, Adalto Lourenço, Rodrigo Silva? Tá, esse pessoal pode talvez, mas Carol, fulano de tal não é vegetariano igual você é vegetariana. Tudo bem, no meu ver, essas pessoas talvez ainda não chegaram num degrau de alimentação que eu cheguei, de compreensão na alimentação que eu cheguei, mas chegaram em compreendimentos de ciência que sozinho eu nunca ia chegar. Então é assim, ó, caminhada cristã, ó, um vai ajudando o outro conforme as suas forças. E são vídeos e livros maravilhosos, cara, lê os livros do Marcos Eberlin, cara, são muito bons, eu tô doida pra comprar os do Rodrigo Silva também pra ler. Olha só, eu tenho um livro de ciências aqui, gente. Cadê a enciclopédia que tava aqui? Ou tá na outra parte ali? Enfim, eu tenho um livro de ciências aqui. Tenho livro de história é mais fácil de achar, ó. Eu tô doida pra ler esses dois livros aqui, tem um bom tempo que esses livros estão comigo, mas é porque assim, eu desintoxiquei tanto, e quando eu vou escolher um livro pra ler, eu pego logo um
tá falando de Jesus e esqueço de pegar isso aqui, mas eu tô doida pra ler isso aqui também. Santos Dumont, os Irmãos Wright, a conexão, né, tipo, a verdadeira história do avião. Eu amava o Santos Dumont quando era criança, sempre amei o 14 bis, continuo gostando muito. São coisas que são super importantes pra humanidade. Esse aqui é sobre, acho que o fim da escravatura, ou então a história... enfim, é a história da escravatura aqui no Brasil, quero muito ler também, é um tema super importante. E o cristão, ele não pode ser alienado com as coisas que acontecem no mundo. É claro que eu não vou pegar um livro, sei lá, de filosofia vã e vou ficar lendo para gastar tempo, sabe? Tipo, se for uma coisa que não vale a pena, que não vai me trazer nenhum benefício. Mas, gente, cristão não pode ser alheio à história do mundo, sabe? Eu amo, por exemplo, estudar sobre a Revolução Francesa e depois ver os paralelos com o Grande Conflito. Cara, você entende tanta coisa, assim, conexão espiritual com a Revolução Francesa, quando você lê o Grande Conflito, que você fica assim, ok, agora a história humana, a história da Terra abriu um novo leque pra mim. E assim, é claro que você vai ter que analisar tudo e reter o que é bom. E a gente tem que tomar cuidado também com esse texto, porque assim, não é reter tudo. Eu vou pra balada, então ver o que eu consigo reter lá. Não é assim, tá? Você não vai reter nada de bom na balada. Mas coisas, eu não gosto dessa palavra, tá? Coisas que não estão necessariamente intituladas de cristãos, mas também não são de Satanás, são válidas sim para o cristão estudar. Eu estudo edição de vídeo, tecnicamente não teria nada de cristão ali, mas eu estou usando para uma coisa cristã. E mesmo que eu não estivesse fazendo um canal cristão aqui, vamos supor que eu estivesse fazendo um cristão de tecnologia, também é um tema que eu gosto. Um canal de review de telefone, de review de computador, de como faz isso, como faz aquilo, uns tutoriais aqui, tutorial ali. Não é contra a vontade de Deus isso, porque você não está fazendo a favor de Satanás. Você está fazendo uma coisa que é necessário para a humanidade. A humanidade hoje em dia precisa de tecnologia, não vivemos mais sem tecnologia. Não adianta pensar que vou viver igual a 2 séculos atrás, bater a comida com o fouet até pegar volume. Se é uma batedeira, eu vou usar a batedeira, sabe? Vou lavar a roupa no rio. Se tem uma máquina de lavar, eu vou usar a máquina de lavar. Nós temos essa possibilidade é aprovada por Deus. Ele é a favor dessas criações. Mas o telefone foi inventado para se comunicar com espíritos, né? Espiritismo. Só que foi convertido para poder estar aqui transmitindo uma mensagem cristã. Então, eu já falei disso em algum vídeo. Se eu lembrar, eu coloco aqui também. Mas existem aquelas coisas que não se convertem de maneira nenhuma e existem as coisas que se convertem. Então, eu vou num restaurante, tem carne no restaurante, eu não como carne, mas tem arroz, feijão feito certinho ali. Eu como arroz, feijão e deixo a carne. Eu não vou deixar de entrar no restaurante quando eu passo um dia inteiro na cidade por conta disso. Eu não vou deixar de entrar no mercado porque vende cerveja lá. Eu não vou comprar cerveja, obviamente que não, nem passo na seção de bebidas. Mas isso não vai me fazer ser menos cristão. Você consegue entender? C.S. Lewis, ele misturou a verdade com o erro e tá te entregando mais erro do que verdade com o nome de cristão. Isso aqui tá te ensinando uma história geral do mundo, que consegue te abrir portas e mentalidade espiritual também. Mesmo que você não consiga ver alguma conexão espiritual num livro da história da aviação, é importante você saber coisas do mundo, sim. Você tem que ter esse equilíbrio. Você não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Nem dizer que tudo pode. Não. Ver tudo e retém o que é bom. E aí ver todas as porcarias do mundo, assim, só porque quer ver, porque isso é uma desculpa pra você continuar vendo. Já vi muita gente falando, vou assistir o filme, fazer o sacrifício de assistir o filme pra fazer o review pra vocês. Não precisa. Tem gente que já assistiu o filme e contou na internet como que é o filme, todos os pontos, com spoiler. Você pode ver aquele resumo e entender o porquê não é bom de assistir. Tá? Então você tem que tomar cuidado para não ser nem tanto amar, nem tanto praia, nem liberal demais, nem fariseu demais. Você tem que ali andar no equilíbrio, no reto caminho, no reto estreito caminho, que é bem equilibrado ali. Então, assim, livro de ciências e livro de história e livros de biologia, qualquer coisa assim, quando você vai estudar a verdadeira ciência, você tá super liberado para ver. Até filosofia, eu comentei da filosofia, mas tem certos pontos da filosofia que eu já estudei para entender certas coisas, como o mundo pensava, por que que o mundo chega em algum ponto assim. Então, às vezes, por que que o mundo tem essa ideologia aqui? Foi por causa do filósofo de tal, lá não sei onde. É preciso você entender essas coisas, até para você ficar firme na sua fé. Se tem uma coisa que eu acho feio, é uma coisa que eu fiz ainda há pouco. É do demônio. Mas por que é do demônio? Não sei. Por que é? Não, cara, nós somos cristãos, nós temos que... Deus fala que o seu povo sofre por falta de conhecimento. Claro que ele está falando ali da palavra de Deus, mas a gente pode aplicar isso para outras coisas. O povo de Deus vai sofrer represálias, vai sair como besta, vai sair como burro, vai sair como ignorante, porque não conhece das coisas que deveria conhecer. Porque fala que é do demônio só porque é. Mas por que que é?
Eu tô te falando todos, aqui eu tô resumindo, porque eu já fiz outros vídeos sobre, mas tô tentando colocar tudo aqui na descrição para vocês verem os meus porquês de tais coisas não serem de Deus e sim de Satanás. Porque eu odeio esse negócio de falar, é do demônio. E aí fica por isso mesmo, fica parecendo só que você realmente é cabeça fechada. E cristão não pode ser cabeça fechada. Pelo contrário, se cristão fosse cabeça fechada, tínhamos escravidão até hoje, tá? Porque Deus é contra a escravidão. Então, muitos, por exemplo, dos pioneiros adventistas, quando eu já contei várias vezes a história dos pioneiros aqui pra vocês. José Bates, por exemplo, que é um livro que eu amo demais. Cara, como esse livro supriu a minha saudade de histórias de alto mar. Amo a história do José Bates, do capitão José Bates. Como me abriu, assim, tipo, realmente as pessoas ali estavam lutando contra a escravidão. Um monte de cristão, dito cristão, tava, não, é meu escravo, não, eu comprei ele, é meu. E eles não, nada disso. Deus falou que não pode, abole a escravidão. Sabe, isso nos Estados Unidos e aqui também, beleza. Isso, no caso, nos Estados Unidos. E realmente ajudaram a abolir a escravidão. Imagina se o cristão fosse alheio a isso. Ah, vai deixando, ia ter escravo até hoje, gente. Outra coisa que a pessoa falou aqui é que ela parou de jogar videogame. Eu fiz um vídeo sobre videogame, uma pessoa até me pediu pra falar sobre Zelda. Gente, no vídeo do videogame, eu coloquei a imagem de Zelda de referência, ilustrativa, porque eu mesmo nunca joguei videogame, porque eu nunca tive videogame. Pra não dizer que eu nunca joguei, já joguei sim na casa de umas pessoas assim, mas foi tipo 2, 3 vezes na vida, sabe? Eu não tenho experiência com videogame de jogar, mas eu vi muita gameplay. Eu supri essa minha vontade vendo muita gameplay, mas não foram de tantos jogos assim, porque foi logo também na época que eu comecei a entender tudo isso e fui largando de vez. A questão dos jogos é a mesma questão da ficção, porque contam histórias e muitas vezes te envolvem ali naquela história. Então todas essas histórias assim, todos esses videogames assim, Zelda, eu não lembro de nome, eu não era tão fã assim, tipo, eu gostava, mas não era tão fã assim, de videogame por falta de oportunidade, né? Mas assim, todos esses jogos que tem uma narrativa por detrás, que tem uma história, que tem personagens, eles te contam uma história inventada de ficção ali atrás. Então é por isso que eu falo, não é bom. Zelda, por exemplo, uma outra pessoa me perguntou sobre Zelda. Zelda vai entrar na mesma história de Narnia, de Tolkien. Tem uma gotinha de verdade, porque a pessoa falou pra mim assim, não, mas porque tem princípios cristãos lá dentro. Eu realmente não posso falar porque Zelda, eu confesso que eu coloquei de maneira ilustrativa ali, mas tem uma gotinha de verdade ali e o restante é de mentira, porque sempre que tem um negocinho, tem uma influência cristã, mas tem fada, tem elfo, tem um monte de coisa assim que você fica, não dá. Se tivesse uma gotinha de erro, cara, já era complicado. Agora, tendo uma gota de verdade para 1 litro de erro, é mais complicado ainda. Mas, por exemplo, eu também falei nesse vídeo que eu falei de jogos, que eu não vejo problema em alguns outros tipos de jogos. Nessa minha caminhada com Deus, eu entendi o seguinte. Por exemplo, Ellen White fala que não há nenhum problema em um simples jogo de bola, quando não é competição. Eu sou contra futebol no sentido de competição. Eu já fiz vídeo sobre futebol aqui também, tá? Mas competição e tudo mais, realmente é uma duração ao sol e blá, 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 vai assistir o vídeo que eu não vou repetir tudo aqui, mas ela fala que não há nenhum problema em um simples jogo de bola. Então vamos supor que eu tô aqui com uma criança e chuta uma bolinha pra ela, chuta uma coisinha pra mim, uma coisa inocente ali, ou então tem um grupinho de amigos ali, jovens, que estão só brincando realmente na inocência, não há problema. Então também não vejo problema em certos tipos de jogos que não te envolvem nessa história. Quando eu era criança eu gostava muito de joguinho de organização. Eu acho que não tem problema em você gastar um pouco de tempo em joguinhos de organização. Coloca isso aqui no lugar, coloca aquilo ali, joguinho de vestir, joguinho de cozinhar. Tô falando jogos femininos, né, porque minha experiência foi com jogos femininos. Um joguinho de carrinho, assim, só tipo, coisa assim, eu não vejo tanto problema. Tudo que te toma muito tempo que poderia ser para estar estudando a palavra de Deus, para estar em comunhão com Deus, pode se tornar um ídolo, inclusive a comida, inclusive você mesmo pode ser um ídolo de você mesmo. Imagina se dos 7 dias da semana, 5 eu passasse no salão, eu estaria virando um ídolo de mim mesma. Mas não há problema nenhum em eu me cuidar ali um pouquinho todo dia. O problema tá nesse excesso. Então eu vejo que esses jogos mais inocentes, que não tem uma história ali por trás, que não estão te causando discórdia, porque se o negócio pessoalmente começa a te dar estresse, começa a te dar ansiedade, começa a te dar rivalidade com amigos, com família, você sai chateado do jogo, hoje em dia, é assim, tipo, eu não faria. Tipo, se o negócio tá te deixando chateado, para, porque não tá fazendo bem pra você, tá sendo um Deus pra você. Agora, se tá realmente ali, meia horinha, um pouquinho, de vez em quando me encontro com um amigo, a gente acaba brincando assim, eu hoje não vejo problema pelos meus estudos. Estuda aí com Deus e segue a tua caminhada com Ele. Mas, no meu ver hoje, eu não vejo problema nessas coisas um pouco mais tranquilas, que não te envolvem emocionalmente ali. Porque o problema de envolver emocionalmente é que nos tira do racional. E Deus nos pede um culto racional. Ele nos pede que nós venhamos a realmente
estar cientes do que está acontecendo o tempo todo. Essas histórias que envolvem demais o emocional desligam a nossa mente. E tudo de mal e bom, mas a maior parte é mal, entra no nosso subconsciente. E aí aquilo ali se torna parte do nosso caráter sem a gente nem perceber, sem a gente nem conseguir dizer não. Ai, peraí. Videogame, eu acho que eu consegui explicar. Essa pessoa disse que parou de desenhar e ela ainda falou assim, não, eu tô me sentindo muito triste porque ontem eu caí na tentação de desenhar. Gente, não faz isso comigo não, eu amo desenhar. Não há nada de errado no desenho. Olha só isso aqui também, que legal. Já mostrei meu violãozinho pra vocês outros dias, né? Vocês podem ver que eu gosto muito de Rose Rush, né? Esse violão aqui eu fiz eu desenhei ele Ai, tá cheio de poeira. Que horror. Não, tem que limpar ele. Eu desenhei ele tem uns bons anos, tem uns 5, 6 anos, e eu já gostava de Rose Rush, ó. Tipo, combina com o cenário. Fica aqui do lado. Enfim. Não há problema em desenhar. Eu vou ficar em pé um pouquinho aqui porque eu tô cansada de sentar. Não há problema nenhum em desenhar. Pode, de novo, haver problema talvez no que você venha a desenhar. Vamos supor que uma pessoa desenhou uma bruxa. Vai estar de acordo com a vontade de Deus? Não vai, gente. Mas se você desenha, sei lá, a flor do campo, mas eu não estou desenhando para Jesus. Engano teu, tudo que você faz na sua vida, querendo ou não, é para Deus ou é para Satanás, tá? Se não foi para Deus, Satanás rouba. Então, não tá escrito Jesus nessa parede. Mas, cara, eu representei a obra dele aqui. Sabe, podia ter desenhado uma menina aleatória aqui, um casal aleatório que fosse. Estou representando uma criação perfeita de Deus, uma criação boa de Deus. É bom. Deus aceita isso, sabe? Ah, mas eu quero ser arquiteto. Que lindo, cara! Se você não fizer, desde que você não faça um prédio gótico com um monte de estátua de demônio ali, ou então com um monte de referência, né? Eu já falei que eu não gosto desse negócio de castelo todo de demônio, né? Mas ou então, sei lá, você não vai fazer um prédio que tenha uma áurea sombria. Cara, se você fizer um prédio moderno que seja, ou então vintage que seja, mas você desenhar ali a arquitetura, que legal, cara, isso é muito legal, tá? É válido, é muito válido. Aí a gente pensa, a gente tem que entender que assim, às vezes a gente começa na caminhada cristã e acha que tem que largar tudo todos para ser só missionário. Cara, você é missionário na sua vida. Existem sim pessoas que separaram a sua vida só para ser missionário, que sai por aqui, por ali, vai andando e vai levando só a palavra de Deus. Mas Paulo, que era um dos primeiros missionários de Cristo, fazia tendas também. Cara, ele construía casa praticamente, era um pedreiro. Paulo era praticamente um pedreiro. Então, enquanto ele levava o evangelho, ele construía tendas, construía as casas das pessoas, era o pedreiro da época praticamente, e estava ali com o seu sustento. É muito válido, tá? Se você não está fazendo algo para Satanás, contra Deus, então tá a favor de Deus. Deus não fala isso. Quem não é contra mim, quem não espalha, ajunta. Não, ele fala o contrário, né? Quem não ajunta, espalha. Então, o contrário também é verdadeiro. Se você não tá espalhando, você já tá ajuntando. Então, você não precisa. Ah, mas eu sou cabeleireiro. Continua sendo cabeleireiro pra glória de Deus. Tudo que você for fazer seja pra glória de Deus. Mas eu não tô escrevendo Jesus na cabeça de ninguém. Não precisa, sabe? Tipo, o seu caráter, o seu bom trabalho, a sua justiça, você ser justo com os seus ajudantes ou com os seus clientes, isso já é servir a Deus. Tá? Então, desenho, cara, continua desenhando, isso é maravilhoso, mas eu não tô desenhando uma história bíblica, por exemplo. Tudo bem, olha só. Esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Ele é super ilustrado. Alguém desenhou ele, né? Alguém teve que desenhar, não se desenhou sozinho. Não existia IA naquela época, e até a IA eu tenho uma birra com ela porque ela não desenha sozinha, tá? Ela rouba o traço das pessoas. Enfim, eu não vou discutir disso agora. Cara, eu amo esse livro. Ele é todo ilustrado, todo ilustrado, lindo. Foi desenhado por alguém. Alguém teve que desenhar. Foi para Jesus. Declaradamente foi para Jesus. Tá escrito Jesus, né? Representou Jesus aqui na imagem. Mas existem outras coisas, olha só. Sei lá, esse aqui. Tem o desenho do 14 bis. Tá errado? É pecado? De jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Mas não foi para Deus. Também não foi para Satanás. Então é para Deus. Se não foi para Satanás, foi para Deus. Tá? Então, mas Santos Dumont errou em tal coisa da vida dele. Tudo bem, aqui a gente não tá idolatrando Santos Dumont ou os irmãos Wright. A gente tá compreendendo a história do mundo, compreendendo algo que foi super importante para a humanidade, a aviação, que trouxe diversas vantagens para a nossa vida hoje em dia e que já ajudou muito a própria pregação do evangelho. Quantas pessoas que são salvas assim por algum missionário que chega de avião em algum lugar que seria praticamente impossível entrar? Então, assim, é válido, tá? Não deixe de desenhar, não. Agora, se você for desenhar coisas que vão contra a vontade de Deus deliberadamente, aí realmente eu falo, esse desenho em si é pecado. Eu já desenhei anime, tá? Eu já desenhei anime, eu já fiz uma aula de desenho, um curso de desenho, que o professor fazia a gente desenhar herói em quadrinho.
Eu nunca fui fã de heróis da Marvel, DC, coisa assim. Mas eu já vi uma coisa ou outra na época que eu assistia filme e tudo mais. E eu desenhei. Se fosse hoje, eu não desenharia. Eu falaria, professor, eu não vou desenhar isso. Porque por isso. Eu posso desenhar outra coisa? Mesmo que fosse no mesmo estilo, tudo bem. Mas eu preferiria desenhar outra coisa. Eu tenho certeza que o professor ia dizer que tudo bem, sabe? Só que era a referência que ele levou e foi o que eu fiz. Eu não faria hoje. Mas eu continuei desenhando. Eu tenho meus desenhos aqui. Depois eu posso mostrar pra vocês alguns. Deixa eu pegar ali. Vou mostrar pra vocês alguns. Não sou muito boa, mas dá pro gasto. Eu não sou muito boa por falta de treino, tá? Porque esse mesmo caderninho que eu tenho desde 2017 e não tá preenchido até hoje porque eu desenho muito pouco. Eu paro muito pouco pra desenhar. Esse aqui foi um dos mais recentes. Eu acho que eu perdi um pouco do talento já. Com os mais antigos eu gosto mais. Eu tenho que rever algumas aulas online. Tipo, esse aqui eu sou apaixonada. Só que eu não consigo, assim, tipo, de cabeça mais fazer isso. Eu teria que rever algumas aulas de proporção pra lembrar. Mas, ó, esses aqui eu também amo. Não tá escrito Jesus necessariamente, mas eu amo desenhar, sabe? Tipo, é uma coisa muito legal. Esses aqui são meus xodozinhos, cara. Não sei nem como é que eu consegui fazer isso. Alguns dão meio errado, mas eu continuo gostando. E, sabe, tipo, não deixe de desenhar, não. Isso é um talento bom, é um dom, sabe? Tipo, Deus deu esse dom. Eu tive que chegar nesse ponto aqui com muito esforço, porque meus primeiros desenhos eram meio grotesco. Mas depois o Senhor vai ajudando a aperfeiçoar. Mas continuando no que eu estava dizendo, não pare de desenhar. Só veja o que você vai desenhar. Ah, mas eu não estou desenhando para Deus. Tá sim. Acho que a pessoa também comentou assim, mas eu posso aprender inglês, era isso? Mas não é para Deus, não é para Deus, é só para minha satisfação própria. Cara, você tem que entender que quando você é cristão, tudo que você faz na sua vida, querendo ou não, vai para Deus. Sabe, por isso que eu comecei a fazer os vlogs aqui no canal. O pessoal fala assim, Carol, eu tenho saudade dos vídeos assim, que nem hoje, de estudo. Cara, mas os vlogs, eu sou tão apaixonada por eles, porque eu literalmente mostro uma vida cristã. É a minha vida, eu sou cristã. Olha, tem um coração na minha franja, dá pra ver? Desculpa, volta aqui. Enfim, eu sempre quis fazer isso. Eu não queria mais só fazer vídeos falando contra alguma coisa, sabe? Tipo, contra filme, contra livro, contra aquilo, outro. Eu queria mostrar os sims de Deus. Lembra que eu falei que Deus é mais Deus de sim do que Deus de nãos? Eu queria muito mostrar os sims de Deus. Sim pra isso, sim pra aquilo, sim você pode fazer. Deus fala tantos sims pra gente, sabe? Eu não queria só mostrar os nãos. Os nãos são importantes, fazem parte da educação de Deus para conosco. Porque ele é um bom pai, ele é um pai amoroso. Mas também como um pai amoroso, ele só diz não para aquelas coisas que nos prejudicam. O resto, ele diz sim. Então, se o filho quiser colocar o dedo na tomada, o pai vai dizer não, com certeza. Mas se o filho for querer comer uma salada no almoço, ele vai dizer não? Não tem motivo pra dizer esse não, sabe? Simplesmente é uma salada. Claro, se ele estiver fazendo pirraça, você tem que esperar a pirraça passar. Mas se não, cara, ele vai dar de bom grado a salada, porque, poxa, é uma coisa que vai fazer bem pra criança, a criança tá pedindo por conta, sabe? Então, eu comecei a fazer os vlogs justamente por isso, cara. Eu tomei coragem e falei, não, eu vou fazer sim os vlogs, independente se alguém achar que isso é conteúdo mais fútil ou não, porque eu sei que não é fútil, eu sei que é literalmente mostrar os sims de Deus numa vida cristã. Você não tem, durante o seu dia inteiro, só momentos de leitura bíblica. Você tem, são muito importantes, de oração também, mas não é só isso que acontece no seu dia. Quer dizer que só vai ser cristão naquele momento que você está orando, no momento em que você está lendo a Bíblia? Não, você vai ser cristão o tempo inteiro. Cristão enquanto lava a louça, cristão enquanto desenha, cristão enquanto caminha, cristão enquanto ajuda alguém, cristão enquanto descansa. Você vai ter que ser cristão em todos os momentos, e isso é muito lindo. Isso é uma coisa que eu acho tão linda, porque a vida cristã é realmente uma vida, não é só um pedacinho da sua vida. Essa aqui não foi essa pessoa que falou, foi uma outra pessoa, foi uma menina que sempre comenta aqui nos vídeos também, que ela pediu pra eu falar de dorama. Ela tá pedindo pra eu falar de dorama há muito tempo. Só que assim, eu já fiz um monte de vídeos falando de filme. E dorama, filme, série, tipo assim, é a mesma coisa, sabe? Eu sei que tem diferença no jeito de fazer, na narrativa, eu sei disso, eu já assisti dorama, gente. Eu assisti alguns doramas quando era mais nova. Tudo que eu falei sobre filmes, eu falo dos doramas. Esse negócio de uma gotinha de verdade no litro de mentira, tudo. E, gente, eu amo cultura asiática, tá? Sério, até hoje. Eu não assisto mais anime, não leio mais mangá, não vejo mais dorama, mas a cultura asiática, assim, tipo, a educação que eles têm, a limpeza, a ordem, as coisas boas da cultura, eu sou apaixonada até hoje. Acho lindos os lugares da Ásia, cara. Como eu queria ir no Japão ver cerejeiras, as sakuras, a coisa mais linda do mundo. Eu quase aprendi japonês uma época, queria aprender. Mas assim, tá, dorama, vamos lá pro dorama, volta aqui pro Vida Meada. A questão do dorama são as mesmas do filme, tá? Ficção, envolver o romance, não sei o que lá. Mas é um amor mais puro, é um amor que não tem coisas erradas no meio ali do filme. É uma coisa mais delicada, mais feminina, mais masculina também, né? Tipo, a menina é mais feminina, o homem é mais masculino.
e parece que é tudo muito bonito, e realmente, tipo, a feição, né, tipo, o figurino deles é muito bom. Eu acho lindo essa moda coreana, essa moda asiática, eu acho lindo. Tipo, eu tenho um pouquinho de inspiração nisso também. Tipo, as meninas bem femininas, com roupas bem de meninos, meninos bem masculinos, com roupas bem de meninos, bem definidas, eu acho isso lindo. Tá? É bem modesto, na verdade, tem muita roupa muito modesta que a gente consegue pegar do estilo das asiáticas, coreanas e tudo mais. Mas, primeiro que lá, ainda assim, as partes ruins da cultura são, por exemplo, muito misticismo. Eles não são cristãos, a sua maioria não são cristãos. Tem uma religião muito mística mesmo, e você pode ver que 99,9% dos doramas tem misticismo envolvido. Mesmo que seja disfarçado, seja pouquinho, ou seja, tipo, do nada ali aconteceu uma coisinha. A maioria tem. Os que não tem, geralmente são romances que, gente, eu já falei, já li texto pra vocês, lá nesse vídeo de novo. Cara, a questão dos romances é que te envolve emocionalmente, te embota a tua mente, tira a tua vontade de ler a Bíblia e tudo mais. Então, não vou repetir tudo aqui porque o vídeo tá gigantesco, já falei isso um monte de vezes. Assiste de novo. Tudo que eu coloquei nesse vídeo aqui, do filme e dos livros, se aplicam também aos doramas, tá bom? Mas continuando aqui para algumas coisas agora que essa pessoa, do comentário principal, não está conseguindo fazer. Essa pessoa falou que tá odiando ler a Bíblia, que tá odiando ouvir louvor, que tá odiando ouvir a pregação. E tem uma coisa que eu te elogio. Parabéns pela sua sinceridade. Porque não é fácil ser sincero assim. A pessoa tá tentando ainda assim dizer que tá odiando. Parabéns, de verdade mesmo, porque você está sendo sincero consigo mesmo e com Deus. Teve uma pessoa que respondeu essa pessoa e eu achei lindo, assim, tipo, derrama tudo isso aos pés do Senhor, ora a Ele. E sim, é bom a gente orar, a gente falar, Senhor, não tô conseguindo ler a Bíblia. Eu já fiz isso, tá? Senhor, não tá dando, não tá indo. Eu tento, quero gostar, mas não vai. E é difícil. Como eu falei, cara, eu passei por essa situação. Não foi fácil, foram alguns anos lutando. Da música foi 1 ano, mas tiveram coisas que já estavam sendo lutadas desde antes. Teve muito choro com isso, tipo, muita luta com Deus. Falei, Senhor, como? Eu não consigo, não quero, não vai, não desce. Não me desce essas músicas, não me desce essas coisas, não me desce, não me desce, não me desce. E realmente não descia, sabe? Mas quando a gente, primeiro passo, abandonou aquilo ali, pegou o não de Deus, falou, beleza, abri mão. Com o tempo, a nossa mente ela vai desintoxicando. Só que a nossa mente ela cria hábitos. Tanto hábitos de tipo, todo dia de manhã eu bebo um copo de água, já vira automático aquilo ali. Ela também cria hábitos de coisas que ela recebe. A mente é viciável. Quando você lê um livro de ficção super elaborado, cheio de coisas mágicas e miraculosas ali, que vão totalmente fora da realidade, a sua mente vicia com aquela dopamina que aquele livro dá assim rapidinho. E aí quando você vai para uma coisa que parece ser mais parada, que é a Bíblia, que é uma narrativa diferente, uma narrativa que às vezes é mais curta, que às vezes é mais que é mais curta em quantidade assim, de história, né? Tipo, a história de José do Egito são alguns capítulozinhos em Gênesis, mas quando você vai parar para ver, ela é extensa e cansativa, talvez pelo linguajar da Bíblia, por ser um português mais arcaico, mais antigo e tudo mais. É difícil, porque a sua mente não consegue pegar uma dopamina rápida com isso. Mas você pode ver em estudos científicos, por exemplo, que toda dopamina rápida é prejudicial para o seu cérebro a longo prazo. E você precisa da dopamina tônica, que eu acho que é a que continua. A fásica, eu acho que é rápida, e a tônica, eu acho que é a que vai se estabilizando. E isso demora um tempo para o seu corpo, para sua mente se habituar de novo. Tem gente que diz que um novo hábito se faz em 21 dias. Tem hábito que eu luto há meses para conseguir criar hábito e ainda não é um hábito, ainda é uma coisa que eu tenho que me esforçar para fazer ali. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada mente é uma mente, cada vício é um vício, cada detox é um detox. Então, eu te digo, tenha paciência. Vai orando sim a Deus. Abre o seu coração para Deus e fala, tô odiando, Deus, não tô gostando, tá ruim de ler. Pode falar, não tenha vergonha de falar isso para Deus, não tenha vergonha mesmo, porque Deus ele já conhece seu coração, mas quando você fala, você está se ajudando e Deus está abrindo a oportunidade de Deus te ajudar também. Fala, Deus, eu odeio isso, não gosto de ler a Bíblia, queria mesmo, mas não consigo, me ajuda. Mas faça a sua parte, se esforce, porque Ele não vai botar uma varinha mágica em você e te transformar da noite pro dia. É uma caminhada com Deus. Vai ser difícil? Vai. Tá sendo? Tá, eu sei. Já passei por isso. Depois que passa a fase do detox, depois que você se esforça ali, tipo, não consigo ficar 1 hora ainda lendo a Bíblia. Lê 15 minutos hoje. E amanhã é 16. E depois de amanhã, 17. Vai aumentando ali o tempinho. Não consigo orar.
ora uma frase hoje, amanhã ora duas, tá? É difícil pra mim também, Satanás sempre vai querer distrair a gente, sempre vai querer fazer a gente não gostar. É difícil sim, só que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o porquê que é difícil, o porquê que vale a pena essa dificuldade, porquê que é tão difícil e ainda assim é bom. Né? E aos poucos você vai ver que essa alegria que você me vê tendo hoje vai chegar pra você também, e eu espero que chegue até mais, porque você tá tendo uma sinceridade que nem eu tive, de falar, Deus, odeio isso. Eu falava da música, né, mas tipo assim, da palavra de Deus ainda mais pesado, entre aspas, né, tipo, você tá tendo uma sinceridade que é admirável. Tem pessoas que falam assim, tipo, ah, mas ainda faço tal coisa, assim, eu admiro mais a sinceridade dessa pessoa que faz do que a pessoa que faz escondido. Sabe, isso é mais louvável, você falar que odeia, mas que tá tentando, mas que odeia, do que você fingir que gosta e não tá fazendo, ou fazer assim rápido só pra bater ponto, só pra ser como um fariseu, sepulcro caiado, sabe? Então, vai aos poucos e vai lutando com Deus, fala, Deus, eu quero. E vai uma frase a mais por dia que seja, uma letra a mais por dia que seja, um versículo a mais por dia que seja, mas seja contínuo, não para, não regride, não dá passo para trás, vai sempre para frente e você vai ver Deus transformando a sua vida. É difícil, dói, mas depois vai te abrir assim, tipo, você vai começar a ver a Bíblia saltando dos seus olhos. Quanto tempo vai demorar isso, Carol? Não sei. Cada pessoa é uma pessoa, mas vale a pena, cara. Vale muito a pena. Eu digo por experiência própria, sabe? Eu olho hoje em dia, assim, tipo, a minha vida atrás, eu fico, como que eu vi esse negócio? Às vezes eu vejo, assim, tipo, uma cena que passa nos shorts de algum filme que eu vi, eu falo, gente, como isso tá ridículo, né? Tá meio tosco. Sempre foi tão tosco assim, sabe? A narrativa sempre foi tão tosca, não é tão clichê. Então, né? E aí quando a gente olha a Bíblia de novo, fala, uau, isso aqui sim é um roteiro que é digno de uma história real e é isso que é mais incrível, foi uma história real, aconteceu de verdade, caiu maná do céu, abriu o Mar Vermelho de verdade. Isso é outra coisa que as ficções fazem diminuir o impacto dos milagres de Deus. Porque, Moisés abriu o Mar Vermelho, mas Thanos explodiu o mundo estalando os dedos. Mesma coisa. O cérebro computa só como se fosse aquilo ali, sabe? Tipo, como se fosse só mais uma coisinha. Tipo, o caráter, ele computa como... As coisas ruins, ele computa pra ser parte do seu caráter ali. Então, como o seu cérebro vê como tudo se fosse verdade, né? Tipo, o seu cérebro assimila assim. Então, tipo, abrir o Mar Vermelho não é tão legal quanto do que o Star Wars faz, do que o Darth Vader e o Luke Skywalker fazem, sabe? Sei lá, coisas desse tipo. Cair maná do céu? Com a varinha de condão fez aparecer um banquete, sabe? Na Bela e a Fera, os pratos e os talheres se mexiam pra fazer o banquete sozinho, sabe? Mais legal ainda, teve um show. Então, tipo, vai minguando, sabe, a essência dos milagres de Deus na Bíblia por conta desse monte de fantasia brilhosa que a ficção faz. Mas quando você vai deixando a sua mente ser limpa pelo Espírito Santo dessas fantasias, a Bíblia começa a brilhar de um jeito que você nunca imaginou que ela brilharia. Eu indiquei para essa pessoa também ler a série Conflito. Começa com Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Gente, que livros maravilhosos para quem tá com dificuldade de ler a Bíblia. A pessoa falou que não sente interesse por esse livro. Eu entendo, também já não senti. Eu conheci esse livro há muito tempo e só fui ler depois que tive essa caminhada com Deus aí, essa história com Deus toda. Mas quando você começa a ler, esses livros são escritos, esse livro que eu mostrei aqui também, Vida de Jesus, ele é meio que o resumo do Desejado pelas Nações, é outro livro, mas serve como se fosse um resumo do Desejado, e você vai lendo a narrativa, você vai vendo que é uma narrativa bem rica, tipo, às vezes uma coisa que está explicada ali em 2, 3 versículos na Bíblia, aqui está ampliado, e aí você consegue ver de um jeito assim, tipo, como se você também imergisse na história, como se você mergulhasse na história, e as coisas começam a brilhar, mais do que quando eram livros de ficção. Se dê tempo ao tempo, vai lutando com Deus, vai orando, vai entendendo os porquês de não fazer tal coisa ou não, porque às vezes a gente fica assim, tipo, mas eu queria estar fazendo, e eu fiquei nisso um tempo. Antes de abandonar de vez os filmes, eu abandonei o meu filme favorito, porque... Já contei a história nesse outro vídeo aqui, então vai lá assistir. Mas antes de abandonar os outros filmes, eu tinha parado de ver esse, e uma vez eu fiquei assim, mas era tão bom, eu gostava tanto, eu acho que eu vou ver mais uma vezinha. E eu coloquei pra assistir o 1 e o 2 do Como Treinar Seu Dragão. Não consegui, me deu agonia, me desencantou. Literalmente, eu tava desintoxicada, eu tava desencantada. É igual quem é viciado em comer muito açúcar.
E aí faz um detox potente, assim, tipo, ficar alguns dias, assim, alguns meses sem comer açúcar. Quando vai comer uma coisa que tem um pouquinho a mais de doce, dá um negócio, nossa, eu não lembrava que isso aqui era tão doce assim, porque tá desintoxicado. E aí foi uma experiência muito interessante essa, cara. Eu ainda não tinha a luz que eu tinha quando eu parei de ver todos os filmes, por isso que eu fui tentar ver mais uma vez. Mas assim, tipo, eu coloquei pra assistir e fiquei, tipo, não desce. Tipo, algumas partes eu pulava, só via aquelas partes que eram mais icônicas pra mim, e me dava uma agonia ali, eu passava, tipo, não descia mais, simplesmente trocou os papéis. A Bíblia começou a descer, que era uma beleza, e essas coisas começaram a entalar assim na garganta, e falar assim, não quero mais, sabe? Então, dá tempo ao tempo, demora um pouquinho, mas vale muito, muito a pena. E isso também vale para essa outra parte do comentário dele. Ele falou que a Bíblia parece que é um peso na coluna dele e que a vida anteriormente parecia ser muito melhor. Que a vida do mundo, eu não sei como é que é a vida dessa pessoa anteriormente, não sei o que ela fazia, mas assim, parecia ser muito melhor. Primeiro a gente tem que entender para não ir para os extremos, tá? Igual eu falei, não para de desenhar. Isso é um extremo, não precisa mesmo. Isso eu digo com convicção, não precisa parar de desenhar. Porque também, realmente, você começa a colocar fardos. Porque também aconteceu isso. Os fariseus, eles começaram a inventar um monte de lei para o sábado que não existia nos 10 mandamentos. E aí o sábado virava um peso para os judeus. Tipo, não podia cuspir no chão. Sabe? Tipo, se eles passassem assim, cuspissem, tá regando a planta, não pode cuspir no chão. Gente, que absurdo, né? Ou então, não pode carregar um lenço no bolso. Tipo, eles moravam num lugar de poeira. Tinha que ter um lenço para limpar, sabe? Tipo, não existe isso. Não pode carregar um lenço no bolso dia do sábado. E realmente foi ficando muito pesado. Então, para as coisas começarem a ficar leves, estuda o porquê. Já falei isso um monte de vezes nesse vídeo e vou continuar repetindo. Tem link aqui embaixo na descrição. Vou colocar um monte de referência para vocês irem estudando. Estuda de verdade. Vai estudando, porque isso vai começar a te fazer compreender. Quando você compreende, o peso meio que vai caindo. E conforme você vai tentando, assim, tipo, já pegou um peso? Tem peso aqui de exercício. Estou fazendo muitas ilustrações hoje. Esse aqui, é um pezinho de 5 quilos. Eu levanto ele com muita dificuldade. Eu não posso nem exagerar muito, porque senão eu me machuco, vocês sabem, né? Minha situação é complicada. Ele é muito pesado pra mim. Se eu pegar 2 desse, impossível de eu levantar. Não vai passar daqui, assim. Mas se eu começar com um de 2, ó, muito mais fácil. Muito mais fácil, mesmo. E aí é isso que a gente faz, a gente vai treinando. Vou exercitando aqui. Quando isso aqui começar a ficar, tipo, como se fosse um papel pra mim, aí eu pego o de 3 quilos. Aí eu treino com o de 3 quilos. Só que eu não consigo nem levantar assim, que eu tava fazendo com outra. Eu pego o de 3 quilos. Quando o de 3 quilos começar a ficar leve, eu pego o de 4. Quando o de 4 começar a ficar leve, aí eu pego o de 5. Daqui a pouco esse aqui, que era tão difícil de fazer isso aqui, quase que eu me machuco, viu? Não pode. Não façam isso em casa. Vai treinando com o que você aguenta. Conforme você vai treinando, você vai ficar forte o suficiente para daqui a pouco carregar esse aqui só com uma mão, que eu vou levantar agora com as duas para não machucar de novo. Então, assim, é realmente um treino. Tá pesado agora porque talvez você não esteja treinado ainda. Então treina, estuda, entende o porquê dos nãos, entenda quais os sims, os tantos de sims que tem disponível para você. E aí, aos poucos, esse peso vai se tornando mais leve, porque você vai entendendo como carregar e o que carregar, porque tem coisas que você vai ter que deixar para trás. Alguns nãos que você acha que são nãos, como do desenho, na verdade são sims. Então deixa esse peso para trás, sabe? Peraí, deixa eu guardar isso aqui. Essa pessoa falou também que ela se sente um lixo. Não sei se sente um lixo porque não tá podendo fazer as coisas, ou se sente um lixo por não estar conseguindo manter essas decisões, ou se sente um lixo porque acha que é muitos não, muitos sims. Em todos os casos, não se sintam um lixo. Vocês todos que me assistem são filhos de Deus, sabe? São pessoas que Deus ama e que deu a vida por você. Não se sintam um lixo, por favor, tá? Deus deu a vida por você. Ele morreu na cruz por você, para você se sentir filho. É diferente, para você se sentir filho, filha, enfim. Para todos nós podermos nos sentirmos filhos e filhas de Deus. E um filho de Deus não é nem de longe lixo. Pelo contrário, é uma joia rara de Deus. Mas me sinto um lixo porque eu não consegui manter o firme propósito. Cara, eu também caí em recaída muitas vezes. Enquanto eu tava tomando as primeiras decisões, os primeiros passos, eu colocava um pouquinho, tirava um pouquinho a música, colocava a música, parava. Até que teve um momento que eu realmente tomei a decisão de não, e aí foi não direto, daqui pra frente em diante, não tinha mais nada mesmo. Mas enquanto eu tava nesse primeiro de passinhos, às vezes eu caí um pouquinho, droga, caí de novo. O que você não pode fazer é se acomodar nessa queda, ficar caído. Senhor, caí, me ajuda, levanta e me ajuda a não cair mais. Pronto, uma hora você para de cair. Só que você tem que se esforçar pra isso.
Não adianta você falar assim, ai, caí, Senhor, vou ficar aqui na lama mesmo do pecado, me lambuzar um pouquinho mais, porque caí, né? Foi sem querer. Não, caí, opa, Senhor, caí, perdão, levanta e vai, continua andando pra cima. O céu é em cima, não é embaixo. Então não se sinta um lixo e, cara, sei lá, já me senti mal por coisas que eu fiz no passado, assim, que eu ficava, poxa, Senhor, me perdoa. E a gente pede perdão, às vezes, pela mesma coisa várias vezes. Só que o Senhor já perdoou. E o Senhor não se agrada que a gente fique se lamuriando em coisas que a gente já fez e que já se arrependeu. Sabe, aquilo que a gente já fez, já se arrependeu e não pediu perdão, aí a gente tem que se ater ali para poder resolver isso e continuar. Mas se você já pediu perdão, já se arrependeu, só continua a vida, não fica se lamuriando no passado, não fique se sentindo um lixo, tá? Como eu falei, essa pessoa falou que não consegue ter a felicidade que eu aparento ter. Posso te dar uma dica bem legal, que acho que foi uma coisa que me ajudou bastante nesse comecinho. Faz uma troca, assim, de gostos e começa a estudar os assuntos cristãos, os assuntos bíblicos, pelos seus temas de interesse. Como assim, Carol? Presta atenção aqui que vai fazer sentido. Eu amava filmes. Eu comecei a escutar muitos vídeos do Scott Maher. O bom de entender inglês é que você consegue ter mais acesso aos vídeos dele, né? Tem muitos traduzidos, mas a maioria estão em inglês. Então, se você entende um pouco de inglês, vai lá assistir, mas também dá pra colocar legenda. Também é legal de assistir. Então, assim, eu maratonava Scott Maher, assim, Little Light Studios direto, porque eu amava os filmes, mas esse cara tava me mostrando coisas que eu não via sobre esses filmes, as verdades espirituais por detrás. Então eu comecei a pegar gosto, porque já era um tema que eu gostava, mas agora de uma maneira pura, de uma maneira que realmente me mostrava o porquê de não fazer, o porquê de não assistir, o porquê de não ver essas coisas. E, assim, é uma dica que eu acho que é legal. Eu gostava muito de escrever. Estuda agora o porquê não, sabe? Por que de não fazer isso? Entende isso. Eu acho que, por mais que pareça contraditório, é uma coisa que, na verdade, vai te ajudando. Esse gosto que você tinha te ajuda a entender o porquê de que não é tão bom agora. Sei lá, se você gosta de cozinha, de cozinhar, começa a estudar mais sobre as receitas naturais, sobre receitas vegetarianas, sobre a reforma alimentar e tudo mais, sobre o porquê que Deus fala para não comer certas coisas, gente. Mas por quê? Nada demais. Não, tem um motivo por detrás. Já falei algumas vezes sobre isso. Mas assim, começa a virar essa chavinha. Você vai ver que você vai começar a entender mais e por entender mais, você vai começar a ter mais gosto e por ter mais gosto, você vai começar a se sentir mais leve e mais feliz. Agora eu tenho só algumas notinhas para finalizar esse vídeo que já deve estar com quase 2 horas de material bruto. Eu espero que não. Ai, tô ficando com sede. Eu queria lembrar pra vocês o seguinte. O reino de Deus tem tudo e ainda sobra. Transborda, eu digo que transborda o coração. Porque Deus, Ele é o criador do universo. Cara, olha pro céu de noite. Ontem o céu tava lindo, muito lindo. Eu tava voltando da cidade e a gente voltou de noite. O céu tava, assim, super estrelado. Foi por causa da primeira vez que eu vi esse céu estrelado que esse canal tem esse nome hoje. Nosso céu estrelado. Tem as estrelinhas aqui atrás por isso. E assim, era muito lindo, muito lindo. Assim, Deus, Ele é um Deus de extremo bom gosto. Ele te dá muito isso sim. Eu tô vendo as nuvens aqui agora, tão lindas, a montanha tá linda, tá tudo lindo, tá primavera, tá tudo lindo aqui na roça. Mas não só de aparência natural, não só de beleza natural, Deus, Ele fez muitas coisas para a alegria do homem. Muitas coisas. Fez o trabalho, assim, tipo, não trabalhos, esses trabalhos que escravizam as pessoas, eu não tô falando disso. Mas o desenhista é um trabalho. Se você gosta de desenhar, esse pode ser o seu trabalho. Então, Deus fez muitas coisas para agradar as pessoas. Trabalho, fez a amizade, fez a família, fez a comida que é deliciosa. Eu comprei umas frutinhas ontem, tô doida pra comer. Enfim, Ele fez muita coisa para deixar as pessoas felizes. Tem tudo no reino dos céus. Vai ter música no reino dos céus, vai ter conversa no reino dos céus, vai ter alegria, vai ter riso. Gente, se vocês vissem os memes que eu troco com algumas pessoas, acho que o meu conceito pra vocês ia mudar demais, porque vocês podem olhar assim, nossa, a Carol é séria, Carol é... Gente, eu sou muito boba. Assim, mas no bom sentido, sabe? Tipo, eu rio de umas besteiras, assim, que a gente fica aqui besterol, sabe? Se eu achar alguma coisa, eu coloco aqui pra vocês verem uma coisinha ou outra, assim, das que eu rio. Mas eu mandei pra um amigo uma coisa assim, ela só mandou pra mim, assim, de volta. Que besterol, Carol. Eu falei, pois é. Porque assim, Deus é Deus de alegria. Claro que a gente não vai ficar o dia inteiro vendo meme, tá? Mas só que de jeito nenhum o Senhor fez a gente pra ser carrancudo, pra ser chato, pra ser legalista. Tudo não pode. Eu conheço gente que não pode ver criança rindo, que fala, essas risadas aí das crianças. Eu fico, eita, gente, você nunca foi criança não? Nunca riu? Ria também, meu velho. Ou às vezes me vê fazendo alguma bobeira assim, fala, Carol, não sei o que, gente, Deus é Deus de alegria. Eu não tô fazendo nada de errado, fazendo nenhum pecado. Não é nenhuma piada chula, não é nenhuma piada de mau gosto, não é nenhuma piada que denigre alguém, não é nenhuma piada que fale coisas erradas, é coisa simples, coisa boba, sabe? Alguma situação engraçada que aconteceu e tal. Eu rio demais, assim, porque Deus é Deus de alegria.
Claro que eu não rio com qualquer pessoa, tá? Gente, tem um limite ali da intimidade. Eu tenho que ter uma certa intimidade com a pessoa para poder estar brincando ali com ela. Minhas amigas, meu marido, minha família, obviamente. Se o pessoal vê assim que toda hora eu tô assim, tô rindo assim. Porque Deus é Deus de alegria. Ele fez a alegria pra gente. Então, lembre-se, no céu tem tudo e ainda sobra, transborda o coração. Deus quer te ver alegre, sim. Só que às vezes quando a gente tá intoxicado com alguma coisa, demora um pouquinho para esse detox acontecer. Imagina um pai que tem um filho drogado, tá? Ele quer ver o filho puro. Quer mesmo, é a coisa que ele mais quer, para o filho ser alegre de verdade. Mas para esse filho ser puro de novo e ser alegre de verdade, ele tem que passar por um detox, que é difícil demais, porque existe uma coisa chamada, acabei de esquecer o nome, crise de abstinência. Tudo que vicia o cérebro, quando a gente tira assim de maneira brusca, dá crise de abstinência. Mas se a gente ficar alimentando também, você não sai do vício. Então eu era viciada em música rock, pop, secular, hip hop, assistia um monte de negócio assim. No momento que eu tirei, deu uma crise de abstinência gigantesca. Mas passou. Depois que passa a crise de abstinência, vi que o mundo inteiro fica mais lindo. E fica melhor do que era antes. Você vai parar de olhar pra trás e achar que era melhor e vai olhar pra trás e falar, gente, eu nunca imaginei que sair daquele lugar era tão bom assim. Outra coisa, Deus transforma maldição em bênção. E eu não tô falando aqui de maldição, tipo, está amaldiçoado. Não é isso, tá? Mas, por exemplo, eu assistia filmes, era uma coisa ruim. Foi uma maldição na minha vida, mas ele converteu isso em bênção. E agora eu consigo trazer pra vocês aqui coisas que eu hoje noto nesses filmes que na época eu não notava, pra ver se consigo despertar uma outra pessoa. Então, por exemplo, filme de princesa. Quando eu era criança, eu não sabia por que não ver filme de princesa. Tinha o negócio da magia e tudo mais, mas não era tão profundo quanto é hoje. Agora, se uma criança para aqui no meu canal e vê o porquê não assistir filme de princesa, talvez ela entenda e nunca precise passar pelo vício. Entende? Então Deus transforma assim maldição em bênção. Não é que ele queria que você passasse por aquela situação, mas já que passou, vamos converter essa situação. Ah, mas Deus não queria porque permitiu, porque Deus dá livre-arbítrio. Eu já vou falar mais disso daqui a pouquinho. Outra coisa, ele transforma os seus gostos e sonhos. Ah, mas eu não me vejo fazendo mais nada, eu não tô gostando ainda. Espera a crise de abstinência passar, que vai ficar tudo bem. Você vai ver que vai ser muito melhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Inclusive, eu conheço um casal que tem uma parte na história deles que eu acho muito legal. Quando eles se converteram, foi uma conversão assim radical, aconteceu quase que uma fatalidade na vida deles. E eles decidiram, assim, já conheciam um pouco da verdade, mas ainda não estavam convertendo. Assim, eram pessoas que realmente estavam vivendo no mundo sem nenhum apego a Cristo, estavam só vivendo mesmo. Começaram a estudar ali uma coisinha ou outra, mas não estava firme. Aconteceu quase que uma tragédia, então já foi aí uma transformação de maldição em bênção, né? Porque a tragédia acabou trazendo eles para mais perto, a quase tragédia acabou trazendo eles para mais perto de Deus, mas só que eles tinham um problema que você também tá tendo. Não conseguia nem orar, nem ler a Bíblia. O ler a Bíblia eu não lembro muito bem como é que era a história, mas o orar disse que era impossível, tipo, não conseguia de jeito nenhum ficar ajoelhado para orar, ou fechar o olho para orar. E tem uma parte do testemunho que eu acho muito legal que eles falam assim, um falou pro outro, né? Fica paradinho aí, só se ajoelha. Ajoelha e fica. Mas não tô conseguindo orar. Fica aí um tempo. Eu achei isso muito legal. Porque o seu cérebro vai acostumando com aquilo ali. Então, não consigo ler a Bíblia. Fica com a Bíblia parada ali uns 10 minutos, 15 minutos que seja no primeiro dia, aberta. Não consigo ler. Fica ali. Acostuma seu cérebro que ali é aquele momento agora pra isso. Ele vai aprender. Então, sim, Deus transforma. Você tem que dar os seus passos, tem que ser firme consigo mesmo. Mas, assim, voltando pros sonhos. Mas eu não vejo, não me via fazendo outra coisa. Eu também não. Eu me via fazendo filme, eu me via escrevendo histórias, eu me via indo em show de música. Então, assim, não tenho mais esses sonhos. Meus sonhos mudaram, mas eu precisei primeiro passar pelo detox. Então, e outra, ele muda propósitos também. Às vezes você não vai escrever mais histórias de ficção, mas você pode escrever coisas que vão levar bênção para as pessoas, e não necessariamente escrita a palavra de Jesus. Eu escrevo ainda poesias cristãs, eu tenho várias coisinhas escritas aqui ainda que nunca vão pro canal, porque são coisas mais pessoais, mas que são certas poesias cristãs sim, ou são pensamentos meus, assim, que eu simplesmente vou escrevendo. Só que não são ficção, são só pensamentos, eu vou escrevendo ali. Eu fiz, inclusive, semana passada, teve um pouquinho de poesia cristã para quem tava com saudade dos vídeos de poesia aqui no canal, no vídeo especial de primavera. Se você ainda não assistiu, vai lá ver. Mas, assim, tipo, Deus transforma. Às vezes o dom em si não é mal. Tipo, a atuação, eu sei, por causa desse meu estudo aqui também, que não é bom. Realmente, tipo, foi uma coisa que nasceu no paganismo e nunca se converteu e não tem chance de se converter. Porque é mentira, tá? O princípio da atuação é mentira. É a mentira. E a mentira vai contra o mandamento de Deus de não prestar falso testemunho contra o seu próximo, o 9º mandamento. Mas só que a escrita por si só, ela não é nem um pouco errada. Tipo, a Bíblia foi escrita
com a escrita. A palavra de Deus é passada hoje em dia pela escrita. Os livros são maravilhosos e tudo mais, são coisas que perduram muito tempo, são coisas que você encontra escritas de séculos atrás e ainda consegue ler certas coisas. Tá bom, decifrando uma coisinha ali ou outra, mas consegue. Então a escrita por si só não é nada mal. Aí você não vai escrever mais ficção, mas vai escrever outras coisas que Deus pode te encaminhar. Pode escrever histórias verdadeiras, você pode ser um biógrafo. Tem tantas pessoas que têm histórias lindas de vida que necessitam de um biógrafo para estudar, para escrever a história e fazer a narrativa de uma maneira que seja boa também. E envolvente no bom sentido, não envolvente de manipular a pessoa, mas envolvente de fazer a narração da história ser uma coisa boa. Então, eu poderia narrar a minha história de vida, escrita de maneira escrita ali. Ia ser muito legal. Eu posso pegar a vida de Jesus, é uma biografia de Jesus. É uma narrativa linda. Eu amo a narrativa desse livro aqui, do Desejar de Todas as Nações. São 2 biografias de Cristo maravilhosas. Então, existem outras formas de você usar a escrita, que é uma coisa que você ama, de outras maneiras que sejam boas, que sejam benéficas para você, para o reino e para o ser humano no geral. Vai com calma, eu sei que demora. Eu também passei por um bloqueio criativo gigantesco depois desse detox, mas foi mais por conta de alguns estresses que eu tive em alguns momentos, assim, entre abandonar a escrita de ficção e hoje, eu tive alguns estresses, assim, de picos, assim, que foram abalando minha criatividade. Mas eu já escrevi muita poesia cristã, muita coisa assim que foi convertida. O Senhor mudou realmente esse meu sonho. Antes eu escrevia só por escrever, hoje eu escrevo com propósito. E você também pode escrever só por escrever certas coisas, tipo pensamentos, coisas assim, só escreve, sabe? Não necessariamente toda a sua escrita precisa ser uma oração. É bom também escrever em oração se você tem dificuldade de orar. Mas tem coisa aqui que não é oração, eu simplesmente estava pensando em algo e escrevi. Simples assim, e isso é muito legal também. Agora, para terminar o vídeo com uma lapada de ouro, não é uma chave de ouro, mas sim um tapinha de luva de ouro, mas com todo carinho, tá? Como eu falei, eu tenho que falar as partes mais duras também que estão na palavra de Deus, tá? Eu já falei, né? Tenha paciência e tudo mais. Pede ajuda pra ele, porque ele é o melhor ser pra poder te ajudar nessa caminhada, mas realmente você tem que dar os seus passos por conta própria também, porque ele não vai te transformar de um dia para o outro de maneira instantânea, assim, magicamente. Ele não faz mágica, ele faz milagre, e o milagre na tua vida tem que ser de acordo com a tua permissão e com a tua vontade também. Só que, assim, eu entendo quando você fala que... Mas eu abandonei muita coisa, eu abri mão de tudo, o que mais que Deus quer de mim? Tem um hino que eu acho muito legal e que eu acho que é um dos hinos favoritos do meu irmão, pelo menos há uns anos atrás era. Fala assim, é basicamente um hino de uma pessoa que chega falando essas queixas pra Deus. Não vou nem falar que tá reclamando, eu vou falar que tá queixando. E Deus permite que nós venhamos queixá-lo no bom sentido, que nós venhamos questionar ele. Senhor, deixei fortuna e fama, assim, de se seguir. Tipo, deixei tudo pra trás e ele fala meio, o hino, vou ver se eu coloco aqui na tela pra vocês, discorre assim, tipo, a pessoa dizendo, cara, eu deixei tudo, Senhor, o que mais que o Senhor quer de mim? Só que Deus dá uma resposta nesse hino que a gente fica assim, era melhor eu ter ficado quieta. Mas também não era melhor não, porque é bom que a gente vá arrazoar com Deus, ele ama isso. Mas Deus responde assim, deixei o céu e a glória, deixei o céu a luz, e minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Quando isso cai de verdade no nosso coração, deu uma arrepiadinha aqui. A gente vê assim que nenhum sacrifício que a gente venha fazer aqui na Terra é tão grande quanto o sacrifício que Deus fez por nós na cruz. Deus não só morreu na cruz, Deus levou sobre ele todo o peso do pecado, toda a culpa ele pegou sobre ele não pecou. Mas ele pegou o nosso pecado e com a natureza humana dele, sentindo as mesmas dores que a gente, com as mesmas tentações que a gente, ele conseguiu não pecar. Viveu aqui a vida mais dolorida que alguém pode ter vivido. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Porque ele não só levou os pregos na mão, ele levou literalmente a dor de todo mundo nas costas, literalmente o peso da culpa de todo mundo. Não tem como a gente fazer uma coisa errada, a gente fica angustiado. Imagina todo o peso de todas as pessoas que já existiram, que vão existir, em uma pessoa só. Dói demais, cara, não dá nem pra imaginar. Então, assim, Deus deixou toda a glória do universo, ele é o rei do universo. Ele fez questão de sair de lá, deixar o poder dele lá embaixo, vir aqui na Terra, morrer da pior maneira possível, sentindo todas as agonias possíveis, pra te dar uma chance de se salvar. Porque senão era pra gente estar naquele lugar, era pra gente não ter salvação. É injusto a gente dizer que abandonou mais coisas do que ele. A gente não tem tanta glória assim pra abandonar, a gente tem uma coisinha ou outra que a gente gosta. Deus abandonou a glória. Você tem noção do que é a glória? Não, né? Eu também não. Porque é algo assim sublime, superior, que mesmo lendo a Bíblia 500 mil vezes, a gente não vai ter
compreender perfeitamente o que é a glória de Deus, o que é estar no trono de Deus. Só que ele desceu para nos dar uma chance de assentar junto a ele no trono dele. Como que eu vou ser tão egoísta de abandonar essa chance que ele me deu? Dói, eu sei que dói, é difícil, foi difícil para mim, é difícil até hoje. Todo dia a gente tem uma luta nova. Mas vai valer tanto a pena. Deus abandonou literalmente o céu, a glória e a luz para nos dar essa chance. A gente só precisa dar o primeiro passinho, que ele vai nos ajudar a dar o próximo. Então, dói, é difícil, eu sei, mas se esforça. É só um pouco mais, é só um pouquinho mais de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Mas assim, no final das contas, nós temos a porta larga e a porta estreita. Nós temos o caminho da vida e o caminho da morte. E nós temos uma coisa que Deus também nos deu, chamado livre-arbítrio. Deus passou por uma injustiça tremenda quando veio aqui para a Terra, tá? Deus não precisava, ele não tinha essa obrigação. Ele quis fazer isso, e isso é lindo. Assim, é nossa, literalmente, eterna gratidão. Quando a gente para pensar profundamente nisso, a gente fala, cara, realmente, foi assim, eterna gratidão ao que Deus fez. Quando alguém te salva a tua vida, você faria qualquer coisa por ela. Né? Tipo, cara, a pessoa salvou minha vida, sei lá, ela tava me afogando, ele me tirou da água, me ressuscitou. Pega qualquer coisa, eu abandono qualquer coisa por gratidão a essa pessoa. Deus fez isso por nós. Então, eu penso que seria injusto a gente não abandonar as coisas que ele pede, até porque ele não pede por maldade, ele pede pro nosso bem, ele pede porque ele sabe que é uma armadilha, ele não pede nenhuma coisa pra ele, já percebeu? Ele não pede um pagamento pelo salvamento, ele só faz, beleza, eu te salvei sim, de nada, mas faz o seguinte, pra você não cair numa armadilha de novo, para com isso daí. É isso que ele faz, é lindo. Quando a gente entende isso, é lindo demais. Só que ainda assim a gente tem o livre-arbítrio. Deus veio aqui, passou por essa injustiça tremenda para nos dar uma chance e ainda nos dá a opção de não aceitar essa chance. Você entende como Deus é perfeito e justo? Ele ainda nos dá a opção de não aceitar a ajuda dele. Ele morreu pelo teu pecado, pelo meu, mas ele ainda assim dá a chance da gente não aceitar essa salvação. É uma escolha. Eu já ouvi alguém falando assim, não escolher também é uma escolha. Então assim, mas eu não escolhi ir para o inferno, você não escolheu ir para o céu, então também já é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher não aceitar ir com Jesus. Só que como eu falei, não vai ter outro lugar no universo pra gente ir. O único lugar que ainda está disponível para Satanás rodear é aqui na Terra. Acabou todas as chances de lugar pra gente estar. A gente vai ter que ser finalizado junto com Satanás. A gente não, tem que parar com isso. A gente vai pro céu, em nome de Jesus, um passinho de cada vez, todo dia, andando na luz, a gente vai pro céu, mas as pessoas que infelizmente escolheram não ir, não vai ter mais pra onde ir. Vai ter que ser aniquilado, sabe? Então, pensa com carinho em tudo isso que eu falei. Foi quantas horas de material bruto? 1h30. Eu achei que eu tava falando 2h30, foi só 1h30, porque eu falei demais, tô com sede. Mas... gente, quando a gente para pra pensar realmente no que Deus fez por nós, qualquer coisa que a gente venha abrir mão é pouco, tá? Eu sei que é difícil, eu não tô anulando de maneira nenhuma tudo que eu falei até agora de ser difícil, é difícil sim, mas ainda assim é pouco comparado ao que ele tem guardado pra nós. Imagina assim, tem 2 crianças aqui e eu falo pras 2, olha, eu vou te dar 3 brinquedos amanhã, mas você tem que esperar até amanhã. Ou... eu posso te dar um brinquedo da loja de R$1,99 hoje. O que você quer? Tem um apressado que sempre vai escolher, me dá agora. Aí o brinquedo quebra no mesmo dia, porque é uma coisinha bem baratinha, assim, frágil, não tinha qualidade. O outro que esperou, pro dia seguinte, eu vou lá e entrego 3 brinquedos novinhos, da melhor qualidade, que vão durar a infância inteira dele, se bobear, até a infância dos netos, trisnetos dele. Por quê? Porque esperou um pouquinho, porque abriu mão do prazer momentâneo. O céu é isso. Pra gente ter o céu, a gente tem que abrir mão desse prazer, que não é nem um prazer de verdade, era um brinquedinho furrequinho, era um negocinho que quebrou em 2 minutos, era super momentâneo, valia mais a pena esperar só um pouquinho, sabe? Enquanto isso, o outro tava desenhando, que também era uma coisa legal, sabe? Tô inventando aqui uma alegoria, mas assim, esse que esperou até o dia seguinte, ficou esperando desenhando, também era uma coisa legal de fazer, ele foi feliz enquanto esperava, ele não tava entediado, ele foi feliz enquanto esperava, o outro foi feliz por 2 segundos e acabou, ficou sem brinquedo. Então, vale muito a pena esperar esse pouquinho mais que Deus promete. É daqui a pouquinho. Quando, Carol? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas é daqui a pouco. Os sinais estão aí. E mesmo que demorasse 1000 anos, o que são 1000 anos quando a gente compara com a eternidade, sabe? Cara, a eternidade é muito tempo. Na verdade, não tem tempo, né? Ela só é eterna. Ela só tá ali. Então, não perde a chance, não. Claro, você tem o livre-arbítrio. Mas se esforça. Esse aqui é um conselho meu, do coração mesmo. Se esforça. Cada dia um versículo a mais que seja, tá? E Deus vai te ajudar. Ele vai te dar o gosto que você não tá tendo pela Bíblia agora. Satanás vai fazer de tudo pra você desistir desse cometicinho, porque ele tá com raiva do que você tá fazendo. E quando
É assim, tipo, ele tava achando que tava te prendendo. Ele não tava te prendendo porque você não tinha essa luz. Ele tava achando que tava te prendendo. Na hora que você sai da armadilha dele, que ainda não tava fechada, ele quer te prender de verdade, te fechar pra nunca mais soltar. Porque assim, Satanás, enquanto você tá no mundo, ele não fechou a armadilha ainda. Ele deixa você brincando lá dentro da armadilha. Ele só fica brincando com você. Haha, olha só, tá brincando na minha armadilha. A qualquer hora eu posso fechar. Mas quando você tem a luz, é como se Deus te tirasse dali, assim. Como se você saísse dali e fosse pra luz de Deus. E aí ele fica com muita raiva. Ele fica assim, por que eu não destruí essa pessoa antes dela ter a chance de se salvar? Porque Satanás tem raiva de quem se salva, porque ele mesmo não vai. Então ele quer fazer de tudo pra você odiar a luz ali, esse momento de detox, vamos dizer assim, pra você voltar pra armadilha dele e aí sim, ó, ele agarra sem dó nem piedade. Aí ele destrói. Aí é nesse momento que toda a ilusão do mundo cai por terra. Porque enquanto você tá ali assim, ele só tá te iludindo. Ah, bonitinho, brilhinho, a musiquinha, o filminho, não sei o que, assim, assado, não sei o que. Quando você vai pra luz, mas volta, mas ele te massacra. Mas ele te massacra de uma maneira que é terrível. Não tem a questão que a Bíblia fala? Tem uma pessoa que tá endemoniada, tá? E ela é purificada, mas ela deixa a casa dela vazia, sem encher de Deus, e volta pro mundo, vamos dizer assim, não volta um demônio para aquela casa, porque agora aquela casa tá limpinha, volta 7, e a destruição é muito pior. Então não vale a pena voltar para trás, porque para trás é uma ilusão. Se você for para lá, aí realmente Satanás fecha a armadilha, e aí para sair, primeiro que é difícil de você querer sair, depois que tá preso ali, você não vê mais saída, é capaz de tirar a própria vida porque não vê mais saída, fica tão desesperado que Satanás coloca, vai tirando a própria vida. É por isso que muita gente tira a própria vida, porque Satanás faz isso, prende, ilude, depois que a pessoa sai e volta, ele prende, e aí ele fica, agora acabou pra você, você não tem mais chance, tira a tua própria vida. De verdade, isso acontece demais. Não se arrisque a entrar nesse quase. Não vai que dá. Sabe, esse negócio de vai que dá certo, não vai dar. Ainda mais quando você já tem a luz. Mais difícil ainda de dar certo. Enfim. Falei demais, tô com sede. Eu espero que tenha sido de ajuda. Eu realmente me esmerei nesse vídeo aqui. Queria falar tudo certinho. Mas se você gostou, curte, deixa um comentário, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam sair das garras de Satanás. Deixa sua inscrição aqui também. E até o próximo vídeo que... vai ser o vídeo do Vlogmas, o primeiro Vlogmas aqui do canal, o vlog de Natal. Vão ter alguns vídeos de Natal aí entre novembro, esse finalzinho de novembro e dezembro, e eu tô muito feliz. Tô muito animada mesmo, eu espero que vocês gostem também. Até lá, fiquem com Jesus. Tchau!